mais um Feflow e é óbvio que eu ia receber a presença ilustre da Oprah, da Fácia, japonesa Ana Otsubo. Oi, pessoal. Fê, muito obrigada. Tô super feliz de estar aqui na mansão Move Flow. Eu tô super feliz de ser entrevistada por você. Tenho um carinho muito grande por você, uma gratidão muito grande pelo todo o nosso percurso, né? Que a gente vai Que contar. a gente vai contar em detalhes, segredos. Sim. Então, acho que vai ser bem legal. Obrigada, Japa. Eu chamo ela de Japa, tá, gente? Eu vou chamar de Japa, de Ana. Porque a ideia é ser, tipo, bate-papo, Sim, tá? sim. Não é bem uma entrevista. A gente imagina que não Uma tem a conversa. câmera. Fala tudo o que você não fala. Imagina que não tem ninguém filmando, que o Rafael não tá ali atrás, que ele não sabe de nada que vai acontecer aqui. Mas o que eu quero hoje, principalmente da japonesa, que é o lado da Fácia, né? Da pioneira, da Fácia, a gente vai falar, lógico, todo mundo conhece. Mas eu quero saber o que está por trás da mentalidade de samurai, de japonesa. Pode deixar, vou contar tudo. A japa, ela é diferenciada e não é só pelo quesito Fácia. Tem várias outras coisas. A gente já bateu um papo uma vez sobre isso, mas faz muito tempo e esse conteúdo é um conteúdo muito mais especial, que eu sei que ele vai se perpetuar por longos anos e eu acredito que você pode inspirar muita gente com muita coisa que eu sei que você não fala muito, mas que são muito importantes, que podem ajudar muita gente por muitos anos. Não são coisas que são atuais, são coisas atemporais, que são, acredito que são os seus princípios. Você tem princípios e valores muito definidos. E eu, por conhecer um pouco da sua história, né, da sua trajetória, eu sei que são esses fundamentos que fizeram você chegar onde você chegou. Muito além... A história da Fácia, eu acho que é um fato na sua vida, importante, mas tem toda uma jornada lá de muitos anos, né? Exatamente. Tem uma jornada bem lá de trás, da fisioterapeuta, da disciplina, da família. Eu queria que você começasse falando por aí. E aí a gente vai chegando no momento atual. Tá bom. Não, isso é verdade. Eu acho que o que as pessoas veem hoje de mim, né, conta uma parte da minha história, né, mas tem muita coisa por trás. Então, eu vou começar a contar desde pequenininha. Não, eu venho de uma família, eu sou a terceira geração de uma família de imigrantes japoneses. Meu pai é empresário, então eu sempre cresci num ambiente onde eu vi o meu pai sempre empreendendo, né? E eu acho que isso foi uma das grandes inspirações para mim. E uma das coisas que eu acho que sempre me propulsionou para buscar novas coisas é ter tido esse tipo de exemplo em casa, né? Então, eu, desde pequena, me lembro que quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu já falava super bem inglês, porque eu queria falar inglês. Então, desde os 5 eu comecei a fazer inglês. E com 14 anos eu já falava super bem. E com 15 anos eu tive meu primeiro emprego. Olha isso, 15 anos. Eu fui ser professora de inglês na escola que eu estudei, que eu comecei a estudar com 5 anos. Então, eu comecei a ganhar meu dinheirinho com 15 anos. Depois, eu fui fazer faculdade, entrei na USP e em São Paulo, porque eu sou de Campinas, eu comecei a dar aula de ginástica aeróbica, porque era a época da ginástica aeróbica. Então, eu fazia faculdade e à noite eu dava aula de ginástica aeróbica para ter também meu dinheirinho. E com esse dinheirinho, o que eu fazia? Viajava. Então, viajar desde lá atrás. E eu acho que essa coisa do empreendedorismo tá meio na minha história desde o começo. Tem essa origem familiar, tem um pouco da minha personalidade. E eu acho que tem muito do que eu vivi, da minha trajetória, né? Então, quando a gente fala de empreender, eu acho que requer alguns pilares ou algumas qualidades. Eu acho que, primeiro, você tem que estar disponível para ousar, né? Porque sem ousar, não vai rolar em nenhum empreendimento, né? Uma outra qualidade que eu acho importante é você saber aonde você quer chegar. Primeiro, você tem que saber onde você está. E aí, saber onde você vai chegar. Isso se chama estratégia. Então, acho que esse é um outro ingrediente muito importante. E por fim, eu acho que muito importante é você ter disciplina e se dedicar, né, para aquilo que você realmente deseja. E ir em frente.
Porque, né, Fê, eu acho que você concorda comigo, as pessoas olham muito pra gente hoje e não sabem o que a gente já passou, né? E é nessa história, nesse caminhar, que vem muito aprendizado para a gente estar aqui hoje, do jeito que a gente, né, se mostra hoje. E por trás de tudo isso existe muito trabalho, muita disciplina. E, acima de tudo, é você acreditar que vai dar certo. Eu acho que não existe muita opção de, não vai rolar. Você já entra acreditando, não, vai dar certo. E eu acho que isso já é metade do caminho para, de fato, dar certo. Acreditar que vai dar certo, né? Caraca, né? É muito isso, né? A gente estava já conversando, a gente já fez um podcast, né, antes de começar esse, mas ninguém imagina o bastidor. E Exatamente. a ideia aqui, justamente, é abrir para as pessoas conhecerem o que está por trás das pessoas que... queria ser como a Ana, queria ser como a Fernanda, queria ser como, sei lá, qualquer outro nome que está aparecendo um pouco mais. Mas são muitas coisas e são histórias construídas que vêm lá desde a infância. Então, por eu saber um pouco da sua história, que eu achei importante você falar disso, e principalmente do fator disciplina. Porque aí eu vou contar rapidamente, depois você vai continuar essa parte, como a gente se conheceu, né? Eu te conheci porque eu estava estudando fáscia desde 2013, mas aí em 2016 veio o Fashion Fitness. Eu comecei a ficar ali atenta com o que estava acontecendo ao redor do Fashion Fitness. Em 2017, você lançou um workshop depois que você veio da conferência da Itália. Você veio de um evento da Itália. Eu vi um vídeo seu no Facebook, você falando, gente, porque essa história da face, isso vai bombar. Eu me lembro que eu mostrei pra minha mãe esse vídeo. Falei, mãe, olha essa japonesa falando. Tá vendo isso aqui que eu já estudo aqui, ó? Ó, ela tá falando, ela veio de um lugar lá de fora agora. E olha o que ela tá falando. Eu não tô doida, que às vezes minha mãe me achava meio doida quando eu tava fazendo todas as coisas, né? Pro Movie Flow acontecer. E aí ela ficou... Nossa, ela passou firmeza no que você tava falando. Você falava com muita convicção. Sobre, tá vindo uma coisa diferente, vocês precisam ficar atento. Eu não sei, você devia pegar esse vídeo e passar, porque ali você já tava dando uma visão de futuro, né? Aí fui fazer o workshop, fui eu e a Melina, e tinha mais alguém, eram 3 pessoas. Você tava começando, só que você acreditava demais naquilo. É exatamente isso. Isso que você tá falando, eu vejo em você desde o primeiro dia que eu te conheci pessoalmente, que foi lá no seu estúdio em 2017. E aí, eu lembro que eu falei do curso da Anatomy Trends in Motion, que eu tava indo pra Madrid, né? Eu contei um pouquinho da minha história e tal. E aí, a gente conversou. Ela falou, me passa sobre esse curso aí. E você foi. Era um mês pro curso e você foi. Então, assim, uma pessoa que tá brincando do que faz, não iria comprar uma passagem, investir num curso na Europa e já sair pra estudar aquele curso, tipo, tão rapidamente. E eu me lembro, quando a gente voltou de lá... A gente sentou pra conversar num almoço, que você falou, vamos conversar, que eu quero fazer parceria. Eu, naquela época, ainda tava meio sem saber se eu abria, se eu não abria. Eu tava ainda meio confusa, ali começando com o Movie Flow. E aí você falou assim pra mim, é que eu perguntei, o que você quer? Aí você falou assim pra mim, eu quero ser a representante dos maiores... métodos de fáscia do mundo no Brasil. Das pessoas de fora do Brasil, aqui. Eu quero ser a ponte. Você falou isso pra mim desde o primeiro dia. E já se passaram 5 anos, né? E você realmente... Você não deu chance pra dar errado. Não teve opção. Você decidiu aquilo, você profetizou aquilo, mas você agiu. E você com muita disciplina. Por quê? Aí eu comecei a observar mais. Todo santo dia você acordava 4h30, 5 horas da manhã e postava o artigo científico que você leu. Todo dia. Todo dia. Não tinha dia não. E não importava onde você estava, que você sempre foi de viajar. Né? Você viajava menos, mas viajava bastante perto da maioria dos profissionais do movimento. Não importa onde você estivesse, você faz o que tem que ser feito independente de onde você está. E isso, assim, é muito claro, você não para porque teve algum problema, você não para porque deu uma dor de barriga. E essa questão da disciplina é o que eu vejo mais em você. Tipo, é algo que as pessoas não entendem. Elas querem ser você, mas não querem ter a disciplina que você tem para estar onde você está, né? E hoje você tem uma mentoria, que, além de tudo, todos os cursos que a gente vai falar, mas você tem uma mentoria que se chama Viver de Estudo, né?
porque você vive disso, mas porque você faz disso uma profissão, entre aspas, um mercado diferente, e você conseguiu canalizar sua energia para você viver do que você ama, que é o viver de estudar e com a liberdade geográfica. Só que isso foi conquistado com muita disciplina, com muito trabalho, e que eu vejo você sem parar desde 2017. Como? Bom, então, essa história de 2017 foi um ano muito importante para mim. Eu fiz o curso do Marcos Rosman em 2016, em novembro. E quando eu fiz o curso, eu falei, putz, é isso que eu vou fazer. Eu adorei, eu acredito que isso aqui vai bombar. E daquele dia, era novembro, eu lembro disso, eu coloquei na minha cabeça que eu ia me dedicar para desenvolver esse trabalho. E aí eu comecei, o curso que você fez comigo foi, acho que o segundo workshop que eu dei na minha vida de fáscia, foi o segundo. E eu me lembro que tinha, sei lá, devia ter 4, 5 pessoas no workshop. Era pouquinho. É pouquinho, porque todo mundo olha hoje, pensa que a gente começou sempre com 100 pessoas. Mas não, né, gente? mesmo, a gente começou cara. com 4, com 5. Nossa! E ainda assim, a gente fazia com todo o profissionalismo e toda a motivação, né? Era que a muita gente faz vontade ainda do tipo, hoje. cara, eu quero compartilhar essa... Exatamente. Eu via, eu quero compartilhar isso com todo mundo. Era uma vibe assim, né? E continua sendo. Ou seja, começamos pequenas, né? E fomos desenvolvendo ao longo dos anos. E aí, eu realmente fui, aquele ano, em julho, eu fui para a Itália fazer um congresso da Ana Maria Vitali. E eu conheci várias pessoas nesse congresso e eu voltei de lá com esse propósito, de que eu iria fazer essa ponte entre os profissionais da Europa com o Brasil, porque eu queria tornar acessível esse estudo, né, do pessoal de fora para cá, traduzindo as palestras, enfim. E queria desbravar esse mundo da fáscia, que naquela época ainda era uma coisa que não estava tanto quanto hoje, né? Então, eu lembro que eu tenho um mantra toda manhã, há anos, isso desde que eu morava nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos na década de 90. Eu aprendi num curso de empreendedorismo lá. Na década de 90, quando ela tinha 15 anos, né, gente? Porque ela tem agora só 25. 25. Mas desde aquela época eu fiz um curso chamado Life Spring, era um curso de empreendedorismo. E ele ensinava pra gente que a gente tinha que fazer um mantra, 3 declarações todos os dias daquilo que você queria ou quer conquistar na sua vida. E aí eu lembro que em 2017 eu fiz um mantra do que eu queria. E eu colocava sempre, em uma das 3 frases, eu colocava a seguinte frase, olha isso, gente. Eu vou ser a referência de fáscia no Brasil, né? E então eu fazendo esse mantra, eu falei, e isso é importante, é como se fosse, a PNL chama como se fosse uma âncora, né, onde você tem um propósito e você é lembrado desse propósito diariamente, né? Na verdade, não é eu vou ser, eu sou a referência de fáscia no Brasil, no presente, afirmativo e atual. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, bolei minha estratégia. Naquele ano eu fui, acho que 8 vezes para a Europa fazer curso e contactar pessoas. E aí começou assim, né? Então, quando você me falou do curso da Karen Gertner, e eu lembro que eu falei, então eu vou, né? E eu fui, tipo, depois de um mês a gente estava lá juntas. Tem essa coisa da ousadia, né? Eu lembro que nessa ocasião eu falei para uma amiga, vamos lá fazer esse curso, essa fáscia vai bombar no Brasil. Ela falou, ninguém nem conhece fáscia, não vou investir nisso. Pois hoje, olha como é que estão as coisas. Hoje essa história, essa pessoa depois ela veio e falou, devia ter ido com você. Devia ter ido com Perdi você. o time, né? Exatamente, perdeu o timing. Então, eu acho que tem isso, né, Fê, da gente querer ousar, da gente ter um propósito, né? E se lembrar diariamente desse propósito. Como é que você se lembra do seu propósito diariamente? Essa coisa de eu ler artigo toda manhã, isso acontece desde 2016, na verdade, e até hoje, toda manhã eu leio um artigo, ouço um vídeo e estudo alguma coisa de algum livro que eu estou lendo, eu estudo. São 3 tarefas que eu faço todos os dias. Não importa onde eu estou, eu faço isso. Eu acordo bem cedo, então eu já faço isso. Então, é você se lembrar diariamente de onde você quer chegar. E é você ter essa disciplina todos os dias, inclusive domingos, né?
E nós que também somos do movimento, e eu vejo isso muito atualmente com meu namorado, que ele fica às vezes surpreso, ele fala, mas todo dia você medita e faz a sua prática de yoga. Todo dia eu faço isso. Por quê? Para a gente estar bem, para a gente exercer o nosso propósito, né? Então, tem essa coisa da gente também estar bem com a gente, para vencer os obstáculos, porque existem. Tem gente que quer puxar o tapete, né? Nem tudo são flores. Tem momentos que você não está tão motivado, tem momentos mais difíceis, tem momentos que te pegam de surpresa, como a pandemia. Então, se você não está preparado, né? Se você não tem um auto-reconhecimento da sua pessoa, do seu estado mental e físico, você é abalado por qualquer coisa. Né? E aí você pode desistir no meio do caminho, você pode se desmotivar, largar e aquilo vai por água abaixo. Então, essa coisa da disciplina, eu acho que é extremamente importante e eu acho que ela é vital para a gente ter um bom resultado e para ter coerência na vida, né? Eu sempre gostei de estudar e eu lembro que uma vez meu pai falou, mas você não vai trabalhar para as coisas da família? Eu falei, não, pai, eu vou trabalhar com o que eu gosto. E o que eu gosto é a minha profissão. E eu gosto de estudar. E aí eu falei para o meu pai, um dia ainda, pai, eu vou viver de estudo. E foi por isso que eu coloquei o nome na mentoria. Porque hoje eu, de fato, vivo de estudo. Eu estudo e passo para as pessoas o que eu aprendi, o que eu estou estudando, enfim. Então, eu acho que é importante você ter coerência de pensamento e ação, né? Pensamento, sentimento e ação. Porque senão, eu acho que o resultado não vai ser o que você deseja, não vai ser um resultado legal. E como que a pessoa tem disciplina, mesmo nesses dias que ela, não tô afim, tá esse dia que tá punk, ela tá cansada. Você tem alguma estratégia? Aí eu tô te perguntando de curiosidade, porque assim, eu quero saber. O que você faz quando você não tá afim? Fala, hoje eu não tô afim, hoje o dia tá ruim, aconteceu alguma coisa esquisita. O que você faz nesses dias? Então, gente, eu tenho um planner, que você também tem. Tenho. Aonde eu vou colocando todo dia as coisas que eu faço, eu vou ticando. E isso, para mim, já é um fator motivador. Que eu sei que eu fiz aquilo. O ticar pra você te anima depois. O ticar para mim significa realizei. Realizei. Tá. Então, eu acho que é uma coisa importante. Tem dias que a gente está com preguiça, tem dia que a gente não está tão disponível, mas toda vez que eu me sinto assim e eu faço o que eu tenho que fazer, eu sempre concluo o seguinte, que bom que eu fiz, porque depois eu sei, eu me sinto melhor. Então, essa sensação que fica no corpo, né, do que bom que eu fiz, é importante a gente guardar essa sensação. É como se, por exemplo, você vai num lugar e tem uma música que você ouve e aquela música te faz lembrar de coisas boas. Então, da mesma forma que a música, um cheiro, te traz uma memória boa ou às vezes não boa, quando você faz uma coisa que valeu a pena, presta atenção na sensação que fica no teu corpo. Porque depois, quando você tiver a preguiça, busca essa sensação de novo, porque ela vai te motivar a fazer. Então, essa é uma estratégia que eu uso. Outra estratégia é assim, uma vez realizado um montante de coisas que eu me propus a fazer, eu me presenteio. É como se eu comemoro a vitória. Então, eu posso comemorar minha vitória com uma viagem de um fim de semana para um lugar que eu queria, que eu quero. Eu posso comemorar a vitória comprando alguma coisa, fazendo alguma experiência diferente. Enfim, eu vou eleger a minha recompensa para ter atingido aquilo. Eu acho isso importante, né? A gente comemorar as nossas vitórias, porque eu acho que isso vai te dando alimento, né, para você continuar se motivando, você continuar no seu propósito e você perceber que você está de fato realizando o que é importante para você. Seria o celebrar, né? O celebrar, exatamente. Celebrar. Hoje você tem uma experiência assim muito grande com profissionais. Você começou a trabalhar com os profissionais Tem uma história antes de profissional? Ou foi quando você começou com a história da fáscia, né? Que você focou em profissional?
Profissional como Profissional do movimento, a dar cursos, formações, workshops. É engraçado porque, assim, eu sou fisioterapeuta e olhando meu percurso lá atrás, desde que eu me formei e fui morar nos Estados Unidos um bom tempo. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para trabalhar no Einstein, né? E apesar de todo mundo achar que quem trabalha no Einstein ganha super bem, não é bem assim. Então, eu queria implementar minha renda. E para implementar minha renda, eu já dava cursos, mas na ocasião eram cursos relacionados com fisioterapia. Quando eu entrei no Einstein, eu vim para desenvolver um protocolo de ATM no hospital. Então, eu comecei a dar cursos de ATM em São Paulo, dei em Florianópolis, no Rio, e eu mesmo organizava esses cursos. Então, essa história do curso, na verdade, ela existe ao longo da minha trajetória profissional. E aí perdura-se até hoje, mas hoje é meu trabalho principal hoje, né, o ensino. Antigamente eu dividia o ensino com, por exemplo, um trabalho no hospital, mas hoje o ensino faz parte do meu trabalho principal, da minha renda principal é o ensino. E aí, com essa experiência que você tem dos profissionais, né? E aí, pensando nisso, você observa que um dos fatores que eles não evoluem tanto. O que você mais observa? Você acredita que a falta da disciplina e desse celebrar também quando conquista, você acredita que falta um pouco dessa presença a clareza do estou fazendo algo, estou realizando e também vou celebrar, porque é como se eles não tivessem também uma forma de mensurar. Tá, legal, agora eu tive disciplina, mas aonde eu vou chegar? Falta um pouco dessa clareza, dessa disciplina para chegar onde ele tem a clareza, qual é o objetivo final. E aí, chegou lá, falta um pouco também desse celebrar, e aí parece que não fica aquela coisa de sempre estar correndo atrás de algo que nunca chega, né? Fica uma insatisfação muito grande, uma frustração. Bom, eu acho que falta várias coisas. Primeira coisa que eu acho que falta é fazer uma pergunta que é a seguinte: para quê? Então, vou dar um exemplo. Vou fazer um curso X. Primeira pergunta que você tem que fazer: para quê? Porque as pessoas começam a fazer os cursos e não sabem para quê. Porque elas estão, às vezes, só colecionando certificados. Então, a primeira pergunta: para quê? Uma vez que você responde o para que estou fazendo esse curso, eu aconselho, para ficar muito mais claro, você colocar no papel. Bom, estou fazendo esse curso, eu vou dar um exemplo, tá? Lá atrás, na década de 90, eu fiz um curso de RPG. Para quê? Aí eu coloquei: para atender pacientes que precisam de RPG, para aumentar meu faturamento para tanto. Então, você tem que colocar no papel para quê? Número 1. Número 2, o curso na ocasião era caro. Sei lá, não lembro quanto era, mas eu coloquei, gastei no curso, vamos lá, R$3.000, vamos supor. Em quantos meses eu vou pagar esse curso? Para eu saber que, de fato, esse curso valeu a pena, né? Então, 3.000, vamos fazer uma conta fácil. Vamos supor que a sessão na ocasião era R$100, então eu preciso de 30 sessões para pagar o curso. Aí, uma vez que eu consegui 30 sessões de RPG, porque o curso era de RPG, aí eu ia celebrar o meu feito, realizado, né? Por quê? Porque a partir da 31ª sessão, aí sim era um dinheiro que já era um lucro, porque até então eu estava pagando o curso, certo? Então, a primeira pergunta, pessoal, é para quê? Número 2, coloca num papel para a coisa ficar mais clara, para você conseguir olhar para aquilo todos os dias ou quando você precisar, para você saber para onde você está indo, que é a segunda pergunta. Para onde eu estou indo? Porque as pessoas, elas também não sabem para onde elas estão indo. Então, não sabe para que vai fazer o curso e não sabe para onde quer chegar. Aí, sem ter isso claro, como é que você vai para algum lugar, né? Então, eu acho que são duas perguntas importantes que a gente deve sempre colocar: para quê e para onde eu estou indo. Perfeito. É total. Eu observo também isso ao longo dos anos. A falta da clareza do porquê para que você vai fazer esse curso? Exatamente. O que ele vai mudar para você? Tipo, fazer só porque tá na onda, né? Então, assim, às vezes você pode aproveitar a onda, porque o que aconteceu, né? Eu acho que nós duas foi mais ou menos isso. A gente se encantou pelo universo, entrou, surfou na onda, mas assim, apaixonadas pela fáscia. Não é uma coisa, fascinadas. Estou fazendo porque tá na moda. Não é. Não é. Então,
Tá, legal, fáscia, trabalho de fáscia para todo mundo? É para todo mundo, mas nem todo mundo vai se identificar para aplicar isso. Exatamente. Então, faça o que é uma verdade para você e que vai te levar para onde você quer chegar. Mas eu percebo muito, falta clareza do aonde a pessoa quer chegar com aquilo. E isso que você falou é muito importante. Você coloca quando eu vou ter o retorno e quanto eu quero aumentar no meu faturamento com aquilo. Porque as pessoas, elas não pensam nisso. Não realizam. Não realizam isso. Então, elas querem fazer... Elas acham que o empilhamento de certificados vai fazer com que elas naturalmente ganhem mais. Só que elas nem sabem quanto mais elas querem. Exato. E elas não sabem também se aquele conhecimento vai agregar para a sessão dela, para o público que ela atende naquele momento. Porque às vezes ela está num lugar que não tem um contexto para ter aquela consciência de que aquele trabalho é tão rico a ponto de ser pago o dobro. Né? Então, também tem muito isso. As pessoas precisam ter um pouco mais de bom senso e de entender o cenário dela. Exato. E não ir só pelo modismo. Né? Porque eu acho que fica muito claro, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo do assunto fáscia, de quem de fato vive aquilo que está falando, ensinando, e quem está só por modismo ou só por um ou outro motivo. Tá? Não vou falar qual motivo, porque eu sou elegante, mas por outros motivos. Mas, grana, gente. Dinheiro, grana. Eu falo. Mas é isso. É só por dinheiro. Só por dinheiro. E aí, a hora que a moda passar, essas pessoas aí vão fazer... agora a moda é, sei lá, fazer o exercício do cabelo. Essas pessoas vão criar o curso workshop do cabelo. Não, e a grande diferença, eu acho que aí as pessoas ficam muito distintas. Por quê? Porque se você, de fato, está mergulhado naquilo, você vivencia aquilo, você gosta, acredita, gente, a grana vem. É resultado. É consequência, né? É consequência. Né? Nem precisa ficar preocupado com isso, porque é consequência. Mas se você está por modismo, é tão claro que a pessoa está só por modismo, porque você vê que a pessoa não estudou, né? Não tem referências, nunca fez um curso, porque a pessoa não fala. Se a pessoa não fala que fez curso, não fez. É muito simples, né? Copia. Então, assim, é muito evidente, né? Quem vive aquilo porque de fato acredita, gosta, e quem vive aquilo por outros motivos. Cara, tem uma coisa que você fala sempre. Invista em fontes confiáveis. Eu falo. Você fala muito? Falo muito. Porque é muito engraçado, né? Quem tem orgulho do que estudou, você leva um mentor. Exatamente. Você é grato. Você é grato àquele mentor. Você é grato. Né? Claro, imagina se a gente for contar no currículo todo mundo que a gente já estudou. Exato. E quanto a gente já gastou. E quanto a gente já gastou, já investiu. É muita grana. Mas assim, o ponto é, você que realmente está ali imerso, você honra seus mentores, você fala deles, você leva eles e você não tem medo de que as pessoas vão estudar com aquele seu mentor. Pelo contrário, porque você, justamente por você fazer a ponte daquele mentor com o seu público, você está facilitando o entendimento para algum outro nicho. Senão era muito mais fácil aquela pessoa ir fazer direto com ele. Então por que muita gente vai e volta? Né? Exato. Porque é o seu mentor, legal, ele é fantástico, fantástica, a gente tem vários em comum, inclusive, mas a ponte com a liga do seu público é você que sabe fazer. Exato. Né? Então, assim, não tem concorrência, não tem competição, as pessoas se sentem competindo, né? Quando não existe, na verdade, né? Então, é de você ter essa clareza e ser realmente algo que você está cooperando com o ambiente. E as pessoas que são verdadeiras, elas cooperam para que todo mundo cresça. Exatamente. Elas não andam sozinhas. Elas não andam sozinhas. Elas andam em bando. E eu acho que esse pensar de eu ganho, você ganha, todo mundo ganha e a gente ganha junto... É muito mais nobre do que pensar, não, eu vou esconder o ouro, porque eu não quero que ela saiba, porque ela é minha concorrente, porque não sei o quê. Não, olha, isso nem passa na minha cabeça, sabe? Essa história de ficar escondendo o ouro, querendo esconder o jogo. Eu não consigo nem vislumbrar isso. Porque eu acho assim, gente, a gente tem duas opções. Ou você vai vibrar na escassez e no medo,
que não é uma coisa boa, que você só vai aproximar isso na tua vida, escassez, medo e gente assim. Ou você vai vibrar na abundância, né? E na prosperidade. Então, entre esses dois, qual que você prefere, né? Então, é uma coisa muito simples, eu acho. E eu acho que quanto mais claro você é com as suas fontes, falando com quem você aprendeu, você mostra a transparência, você mostra honestidade, né? Você faz com que esse ciclo de profissionais do movimento aumente, e é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas se unam numa classe que vai unido bombar, e não ficar um só aparecendo, porque também não existe isso. Eu acho isso muito de um pensar muito pobre, né? Então eu acho que é isso. Lembrar, gente, que a gente tem sempre a opção, né, Fê? A opção de vibrar numa coisa escassa e pobre, ou numa coisa abundante e próspera. E aí você faz a escolha. Cara, japonesa, quantas vezes... Ô, Fê, você tem que fazer tal coisa. Fernanda, você vai comigo lá pro congresso, lá de Biotensegridade. É o primeiro do mundo, você tem que ir. E aí eu faço assim com o dedinho. Ainda apontou, você vai, você tem que ir. Você vai. Gente do céu. Então, quantas vezes que você não me ligava, mandava mensagem? Ô, Fê, vai ter não sei o quê, tem que ir. Tem que fazer. Ô, Fê, eu vou fazer não sei o quê e você vai estar junto, tá? É isso. Não sei, tipo, era só uma comunicando. E assim, você, no começo, genuinamente, você quis unir ali tudo, né? Só que aí algumas coisas aconteceram no meio do percurso. Do percurso, né? Algumas máscaras caíram. A gente, às vezes, até quis avisar algumas coisas, né? Mas assim, né? Tá bom, né? Vai que a pessoa, né? Às vezes as pessoas mudam também, né? Não, a gente acredita, né? Que as a gente pessoas acredita podem nas pessoas. mudar. Mas assim, o ambiente da face é um ambiente que ele é muito mais gostoso do que, por exemplo, o que o Pilates se tornou. E a gente sempre falou isso desde o começo. Vamos se unir para que não vire o que virou o Pilates. Aliás, na hora que a gente tá ali na linha do tempo, a gente vai e volta, não tem problema disso. Você teve a passagem pelo Pilates, você foi dona de 2 estúdios de Pilates, e aí depois os seus estúdios, eles viraram também referência com o treinamento da face ali junto. Então, teve também essa sacada já de trazer isso para o seu próprio negócio antes de você decidir. A pandemia forçou você a fechar os estúdios e você viu que o online era a sua cara. Eu vou investir só no online, né? Então, teve essa passagem para o universo do Pilates. E a gente sempre falava assim... Vamos manter o ambiente da face mais colaborativo e da gente se ajudar, ao invés de... o que tá certo, o que tá errado, E não é isso. Não é isso. Não é isso. Até porque ainda as pessoas acham que é grande, é porque a gente acaba ficando muito nesse círculo. Mas é um muito grão pequeno. de areia tão pequeno ainda. É muito pequeno. E se a gente não se ajuda... Cara, como é que chega no público final... Que aí o público final, ele vai ter essa necessidade do treinamento da face, porque hoje só a gente sabe. Sim. A classe médica ainda não sabe. Não sabe, é verdade. Tem muita coisa para conquistar. A massa da fisioterapia e da educação física nem se fala, eles sabem menos ainda do que os físios, né? Eu sou educadora, eu posso falar. Menos ainda. Quando você fala de face, é menos ainda. Porque a gente não teve... Nada na faculdade. Vocês ainda têm um pouquinho mais por conta da terapia manual, que vocês aprendem alguma coisa sobre isso. Mas muito pouco também. Nada. Eu converso com recém-formados, continua assim. Então, se a gente não se une para que tenha a necessidade do público final querer agregar esse treinamento, não adianta. Aí você começa a ter já essa retaliação antes da coisa... Estourou no mundo dos profissionais, mas de um círculo de profissionais que já é pro conceito mais corpo-mente. Sim. Pra galera que é fitness, ou mesmo a fisioterapia tradicional, que é ainda a maioria, é tipo, oi? O que é isso, né? Exatamente. Então, nessa passagem, conta pra mim, você saiu do Einstein, você morou fora do Brasil também. Onde que surgiu o Pilates, né? E foi quando você tinha um estúdio de Pilates que veio esse negócio da fáscia. Sim. E esse momento do Pilates e da fáscia. Isso. Entre a minha estada nos Estados Unidos e o meu trabalho no Einstein, foram 12 anos direto trabalhando em ambiente hospitalar. E aí chegou um momento que eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Agora eu tô com 30. Claro, né, gente?
E aí, depois de 12 anos, eu já estava cansada de trabalhar em ambiente hospitalar. E eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de alguma coisa que me motive, eu preciso mudar. Eu tenho muito isso em mim, assim, de querer inovar, mudar, é uma coisa meio vital para mim. E aí eu falei, vou conhecer Pilates. Na época, o Pilates estava começando ainda, e eu fui fazer o curso de Pilates e me encantei. E aí eu falei, eu vou sair do Einstein e vou começar, então, a trabalhar com Pilates. Quero trabalhar agora com bem-estar, não quero trabalhar com a doença. E aí eu montei o meu primeiro estúdio de Pilates, que foi no Itaim, aqui em São Paulo. Depois, mais 3 anos depois se passaram, eu montei o segundo. Então, eu fiquei no ambiente do Pilates aí de 2006 a 2018. Não, 2019. Não, eu fechei em 2020, na pandemia. Você fechou uma das unidades em 2019, não foi? Não, eu fechei em abril de 2020, eu fechei uma unidade e em janeiro de 2021 eu fechei outra, né? Então, aí trabalhando com Pilates desde 2006, em 2016 eu entrei em contato com a fáscia e comecei já em 2017 trabalhar com Pilates e fáscia dentro dos meus 2 estúdios. Bom, aí veio a pandemia em março de 2020. Eu estava com esses 2 estúdios, um no Jardim e um no Itaim. E em 2020, veio em março, em abril, eu falei, putz, eu vou ficar só com um estúdio, porque eu não vou ficar com 2. Por quê? Quando entrou a pandemia, eu estava chegando da Europa, lembra? Foi. Você ia fazer um curso, ia despertar. fazer um evento ao vivo, você ia participar. Eu ia participar. Eu cheguei no Brasil na quinta, teve o lockdown na sexta. Exato. E aí, eu liguei para os meus alunos e falei, daqui 15 dias, 31 de março, a gente volta e a gente, então, vai voltar. Porque eu imaginava que a gente fosse voltar logo. E quando eu percebi que a coisa não ia rolar tão cedo, eu falei, putz, eu vou fechar um dos meus estúdios, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, né? E vou ficar só com um. E eu lembro que já em abril eu falei, vou começar a dar aula online porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, essa coisa, da gente também não demorar para tomar uma atitude. Porque eu tenho amigos que ficaram esperando, porque é online, tem preconceito. Ficou esperando tanto que morreu na praia. Então, eu lembro que eu implementei o online e comecei no online. E aí, ficou o estúdio do Itaim fechado de 2020. A gente foi abrir só em setembro de 2020, né? Mas isso já estava bombando com o trabalho online. O meu primeiro lançamento foi em junho de 2020. Então, a pandemia, de uma certa forma, ela veio me trazer um novo olhar, né, de que era possível trabalhar online, de que era possível viver de cursos, né? Então, ressignificou muito o meu trabalho. Eu comecei a me dedicar muito aos cursos online. Eu acho que fui uma das primeiras pessoas a começar a fazer muita live, fazer os cursos online mesmo. Foi. Eu já tinha isso que eu te falar. Você falou, você fez o lançamento na pandemia. Mas já tinha o curso online. Mas você já tinha lançado várias outras coisas antes. Exatamente. Eu me lembro quando você chegou pra mim, teve 2 momentos importantes, né? Primeiro, quando você começou a fazer as coisas de fáscia, você fazia Pilates e fáscia no começo, bem no comecinho. Os 2 juntos. Que aí depois eu cheguei aí num workshop que você deu, que eu queria ver como é que era o seu raciocínio. Que chamava Facial Pilates. Isso, era isso mesmo. Eu tava querendo lembrar do nome. Então, você começou com essa história. Antes da gente falar dos cursos e do lançamento, por que você resolveu fazer esse workshop que era no ambiente do Pilates? O que te chamou a atenção de unir o treinamento da fáscia no Pilates? Então, na ocasião, eu fui fazer o curso de treinamento de Facial Training, que era treinamento facial, com o professor era o Marcos Rosman, que é o meu mentor até hoje. E aí, quando eu saí do curso, em novembro, eu falei assim, putz, eu tenho que aplicar isso no meu setting, na minha realidade, que era o Pilates. Então, eu falei, eu vou começar agora a estudar como que eu posso aplicar. Então, é o para quê, né, que a gente falou. E comecei a estudar e ver como eu poderia aplicar o treinamento facial no ambiente de Pilates. E foi aí que surgiu o primeiro curso, foi um curso online, chamado Facial Pilates. E esse curso também tinha os presenciais, você fez um. Então, começou isso em 2018 já, o meu curso online. Quando veio a pandemia, eu falei, é agora que eu vou me dedicar mais ao online, né?
E aí eu fiz o lançamento em junho, né, de 2020. Mas tinha uma outra coisa que já estava também nascendo, que era a assinatura Mover Glue. Sim, né? na verdade, você sem querer, você tava super adiantada. Tava. E eu me lembro que você falou assim pra mim, Fê, primeira coisa importante que a gente também pulou, vou fazer o primeiro congresso 100% prático, que foi o Mover Glue. Mover Glue. Que isso foi em 2018. Isso. Aí você já falou, Fê, você vai participar. Tá bom, sim, senhora. Foi 2018, junho. Sim, senhora, junho de 2018. Exato. Aí a gente foi, né, participamos, eu até levei equipe, falei, Ana, posso levar equipe e tal, aí... Puta sacada, primeiro congresso do mundo 100% prático. Foi muito legal, né, Fê? Foi muito Fernando legal. Bertolucci. Foi muito legal. Foi A muito Régula legal. veio. A Régula era a madrinha do evento. Gente, foi incrível. Que vibe, assim, que foi o evento. Foi incrível. O Rafa tava lá. Rafa o Rafael foi filmar, tava lá. Rafael foi filmar. Rafael Rodrigo. Rafael Rodrigo. Aqui é Rafael Rodrigo. Tem que ter nome e sobrenome, Rafael quase, Rodrigo praticamente. tava Rodrigo lá. é quase o sobrenome dele. Rafael Rodrigo foi lá, você já teve essa sacada de gravar. Olha só a cabeça da japonesa. Não tava ainda nessa moda. Não tava. Se a gente for para pensar, você meio que fez o primeiro evento híbrido também, né? Sim. Porque você já teve a sacada de vou fazer o evento ao vivo. Vou A ideia gravar. você talvez ia fazer só um release, e depois você falou, vou gravar e vou fornecer a gravação, vou vender a gravação. Exatamente. Então você já teve essa sacada ali. Não teve tanta adesão na época, eu lembro. O pessoal ficou meio assim, né? Acho que o povo deve se arrepender tanto. É verdade. Você ainda usa aquela gravação pra alguma coisa? Sabe por quanto a gente vendeu a gravação? 60 era muito reais. barato. Meu, era 60 reais a gravação. Cara, aquele lá foi incrível. Foi É, incrível. eu acho que em 2018 eu já tava vendo muitas coisas. Você já queria ter alguma coisa que desse a liberdade geográfica para as pessoas. Não era nem por você. E porque você estava vislumbrando. Depois eu posso vender essas coisas lá pra fora. E presencial não dá pra fazer tudo lá fora. Exatamente. Aí você já tava ali vislumbrando. Então esse foi o primeiro ponto. Aí passou um tempo, você falou, Fê, eu quero fazer um curso online. Como você sabe? Até você falou, você conhece alguém? Aí você achou uma pessoa que te ajudou. Sim, sim. Só que era uma pessoa, acho que ficou muito legal o material, né? Você falou, ficou muito bom, mas não vende tanto. Ela não sabia lançar. Não sabia lançar. Ela sabia produzir. Produzir, mas não sabia lançar. Mas não sabia lançar. Mas você já ali naquela... E aí que tá o ponto. Como essa sua veia empreendedora, lá de trás, fazia com que... Não, eu preciso fazer algo a mais. Você nunca ficou presa ao tem que ser presencial, tem que ser esse formato tradicional, tem que ser desse jeito. Porque todo mundo faz assim. Porque você estava indo já ali na contramão. É verdade. Você estava na contramão já ali. Setembro de 2018. Isso aí você lançou... não foi muito legal, não sei o que aconteceu. Tá. Aí teve um outro projeto, aquele do bem, que até eu gravei uma aula. Foi antes da pandemia também. Foi. Aí, foi antes da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Como é que chamava mesmo? Era Movimento do Bem. Movimento do Bem. Era uma coisa que você gravou, acho que ali... Não sei se foi logo no começo da pandemia ou foi um pouquinho antes da pandemia. Foi em 2019. Vários profissionais do mundo por uma causa pra gente ajudar uma ONG. E era tudo gravado, online. Então você já estava ali experimentando vários formatos. Ainda mesmo... gente, presta atenção. Ela fez uma vez um negócio híbrido. O presencial foi bom, mas a gravação não vendeu tanto. Mesmo assim, você continuou. Aí você foi lá, gravou Facial Pilates. Não deu tão certo. O primeiro Facial Pilates, que foi o primeiro curso online em setembro de 2018, eu lembro que eu vendi 61 cursos. Olha só, 61. E quanto era? Era 400... Era menos de 500 reais, Era menos de 500 reais. Então, eu vendi 61. É pouco, né? Mas o que a gente mostra é o seguinte, a gente vai persistindo, acreditando naquilo. Você fala, não, esse negócio... Ela continua. Aí ela faz o movimento do bem. Aí já vendeu mais. Aí era um ticket de 200 e pouco, mais ou menos. Isso. E aí, todas as versões do Mover Glue, você fez já modelo híbrido, os outros, né? Sim. Os outros também você vendeu a gravação? Dezembro de 2018 foi presencial, mas também presencial, você também gravou. Mas gravei. Depois teve a pandemia em 2020. Aí você fez 100% online. Aí fiz 100% online, que foi só em dezembro de 2020, né? Foi. E esse ano passado, 2021, eu fiz híbrido. Eu fiz o presencial e fiz online. Gravado, Sim. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que deve ser mencionado aqui. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso de marketing. Não era digital, porque naquela época não existia. Mas eu lembro que teve uma palestra com uma americana chamada Faith Popcorn.
Eu lembro desse nome, porque o nome dela é engraçado, né? Popcorn. E essa mulher era uma mulher que falava sobre coisas tendenciosas no mercado. Então, ela fazia uma projeção do ano que vem. Então, tipo, lá, a gente está em 2022, ela falava tudo que ia bombar em 2023. E eu lembro que eu fiquei fascinada por ela. Por ela vislumbrar o futuro e digitar o mercado. E eu comecei a estudar ela, que nem uma louca, achei ela o máximo e tal. Então, é uma boa referência, viu? Faith Popcorn. Popcorn de pipoca Popcorn mesmo? de pipoca. Ela é tipo uma guru que ela dita o mercado, como é que vai estar o mercado lá na frente. E, olha que interessante, ela previu que o ano passado, não, em 2020, o mercado do movimento ia bombar. 2020. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E bombou. Então, eu acho legal. Eu acho que a gente tem que ficar atento a essas tendências do mercado para você antes. E não quando a coisa já acontece, você tá no bolo, né? Então, a gente tá fazendo a coisa antes, porque isso se chama pioneirismo. Né? Quando você faz antes, quando você é primeira, tem muito mais impacto do que quem vem fazendo depois. Mesmo que o que depois copie, não adianta. Quem é o primeiro, você sempre lembra. Né? Exatamente, sempre. Que é a coisa do time, né? Que a gente já falou. É o time, meu. Exatamente. Perde o time. E a gente já viu muita gente perder o time. Muito. Ao nosso redor. Gente muito boa. Isso gente... que eu ia falar. Que você fala, meu Deus. E ainda, muita gente que a gente já quis ajudar. Já quis ajudar. Muita gente, mas aí a pessoa não quer se ajudar e a gente não pode fazer por ela, né? Perde o time. Perde o time. E aí veio a questão da pandemia e você já criou a assinatura Mover Glue no comecinho da pandemia, você não esperou. Eu lembro, Fê, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma assinatura assim, assado. É o Netflix da face, eu lembro que eu falei. Netflix da face. Você não sabia. E você tem uma coisa que é muito parecida comigo. Você tem a estratégia, você põe no papel, mas você não escreve ela 100% no papel. Não. Tipo, você só esboça. Uhum. Porque você vira e mexe, você me fala alguma coisa, aí você fala um pouquinho ali, mas você não espera ficar 100% pronto no papel. Perfeito. O perfeito não é feito. Né? Exatamente. Então, você também tem isso. Você, apesar de ser disciplinada, ser estudiosa, de gostar das coisas bem feitas, não significa que você espera ficar tudo... Nossa, tá 100%. Eu nunca te vi ficar presa porque alguma coisa... Tinha que ficar sem... Ah, não... Você não espera. Isso não é uma coisa que você sofre com isso, né? Não sofro. Nada. Não, primeiro porque não acredito que nada vai ser perfeito. A gente está em constante melhoria, então sempre tem espaço para melhorar, né? E muitas pessoas deixam de fazer ou ter ações porque tá esperando ficar perfeito para colocar em ação. E aí passou o timing e aí não acontece nunca. Então, eu vou fazer um vídeo quando tiver tudo perfeito, a minha pele estiver perfeita, o setting estiver perfeito, não vai rolar, né? Então, o feito é melhor do que o perfeito, mas a contínua melhoria, ela é necessária, né? Hoje, se a gente compara o nosso primeiro workshop com o que a gente está dando hoje, graças a Deus a gente pode olhar e falar, poxa, quanto eu melhorei, cara, né? Mas se eu não tivesse feito primeiro lá, não ia ter. E eu vou te falar. Quantas pessoas que eu não cruzei e falava assim, essa japonesa que fica só balançando o braço, ela é toda dura. Mas você já explicou, ela é japonesa. Ela é japonesa. Então. E aí ela tá fazendo. Então, ela tá fazendo acontecendo. Sabe? Ela tá fazendo e tá acontecendo. Exatamente. E eu já vi gente, depois, arrependida, me falar, nossa, me arrependi de ter falado aquilo dela. Porque olha onde ela tá e olha onde eu tô. Né? No sentido do... Por que eu, ao invés de se aproximar no sentido genuíno, óbvio, né? Se for realmente verdadeiro, do tipo, cara, deixa eu entender, tudo tem um propósito. E aí eu lembro que depois de um tempo eu virei pra você e falei... Ana, a forma que você se move... Mas por quê? Ao invés de eu querer julgar... Ai, nossa, a Ana é dura. Não, a Ana está num processo. E ela está compartilhando o processo dela com as pessoas. E isso as pessoas gostam de ver também. Né? De ver que você é gente da gente. Exato. E é por isso que as pessoas se identificam com você.
Porque você verdade. nesse aspecto, principalmente que no movimento, que vem de um movimento onde as pessoas são muito plásticas, no sentido de querer muita perfeição, muita beleza no mover, isso limitou um público. E aí você pegou esse público que ninguém estava olhando. Exatamente. Então as pessoas se identificam. É. Porque você não quer dizer que não é bonito, que tá errado. Exatamente. É o seu corpo, e você não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha... Tava nem aí porque os outros falavam, tipo, enquanto o pessoal tava lá falando, criticando, falou assim, olha o tanto que você foi realizando ao longo dessa trajetória, e, tipo, dane-se. E em nenhum momento você parou. Então, eu vejo muito claro, assim, você sempre mantendo essa inovação, esse tipo, sou disciplinada, eu sou estudiosa, mas eu não espero ser muito... Tá perfeito pra mostrar. Pra poder mostrar. E isso eu acho muito congruente, tá? Porque essa é a sua verdade. Você é muito congruente com o que você fala. E aí as pessoas, o que eu vejo, não adianta elas quererem cobrar valores de você que não são seus. Pegar, por exemplo, os meus valores e cobrarem de você. Ou cobrarem os seus valores de mim. Sim, sim. E isso comparado com qualquer pessoa do nosso nicho. Vamos comparar, então, sei lá, a Ana com a Marcela. Não dá, porque você tem que ser congruente com o que você acredita. E você é com congruente com a sua história. Com a sua história, né? De tudo. Por exemplo, nós da fisioterapia, a gente não vem, por exemplo, no mundo da dança. Né? A gente tem um outro background. Né? Então, o que você falou é super importante. Primeiro porque eu acho assim, muitas pessoas se perderam no mundo da face, pessoas boas e pessoas talvez também não tão boas, boas no sentido de profissionais, porque se ficaram perdendo tempo criticando o outro. Começa aí já uma coisa, perder tempo olhando para a grama do vizinho para criticar, ao invés de olhar para si e falar o que eu vou realizar. Segundo, o que você falou é muito verdade. Cada um tem a sua história. E ninguém precisa ter vergonha da sua história. Né? Então, com a sua história, você vai traçar o seu caminho, a sua assinatura. Né? E se você não quer mostrar, porque você acha que o meu roll-up não está o melhor do mundo, gente, você vai ficar esperando a vida toda, porque sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você. Né? Mas o interessante é mostrar o seu processo. Porque quem me viu em 2017 e me vê agora acompanhou o meu processo. E ainda tem muito para percorrer. Mas o processo é importante. Né? Então, duas coisas que eu acho que são extremamente importantes. E a gente sabe, né, Fê, ao longo do nosso caminho da face, tiveram pessoas que quiseram puxar o tapete. Isso é verdade, né? Nem tudo são flores. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre tô focada ali no que eu quero realizar, sabe? Eu não vou ficar gastando energia olhando no Instagram do fulano para falar mal, ou do outro. Não vou. Eu nem vejo, entendeu? Se não me interessa, eu nem vejo. Eu tô focada no que eu tô querendo fazer, né? E segundo, eu acho que a gente não tem que esconder nada. A gente tem que mostrar o nosso processo. Se a gente está levando o nosso processo de uma forma séria, dedicada, né? Tem que ser mostrado, porque ele vai melhorar. Né? Então, as pessoas elas ficam muito preocupadas na estética, na plasticidade, e nos julgamentos. E por isso, muitas vezes, elas não fazem nada. E aí, agora, o bonde paralisa. O bonde passou para essas pessoas. Né? Então, eu acho isso lamentável, porque às vezes eu ouço alguma pessoa falar mal de fulano e fica um falando mal do outro, e eu falo, que perder tempo com isso, né? De ficar brigando. O meu pai sempre fala, se não tem nada bom para falar, fica quieto, né? É a melhor coisa, fica quieto. Boca fechada não entra mosca. Não, e olha só, outra coisa, quando a gente começou a fazer isso em 2020, muita live e tal, o pessoal começou a falar da gente, vocês são as blogueiras. Aí umas pessoas falavam para mim assim, me chamou de blogueira, eu estou triste. Eu falei, pode chamar do que quiser, né? Eu estou fazendo o meu trabalho com seriedade. Se a pessoa quer chamar de blogueira, eu não tenho controle sobre isso. E para mim, tão pouco importa, né? O meu propósito, eu sei muito bem o que eu quero. E eu acho que é por isso que a gente chegou onde a gente chegou.
né? Porque a gente não ficou dando ouvido para essas coisas, a gente estava olhando para onde a gente queria chegar. Eu ainda que fiz muita live prática, o pessoal me comia, viu? Porque você tá dando muito conteúdo os próprios alunos me recriminaram, o pessoal antigo, né? Porque você tá dando muito conteúdo de graça? Porque você tá praticamente dando curso. Gente, eu falei, são práticas apenas. E a gente tá ajudando as pessoas que não têm acesso. Sim. Nada vai substituir uma pessoa que tá ali olhando para você e individualizando. É apenas mais uma forma de você compartilhar, porque já que é tão bom. E Ana, assim, toda vez. E é engraçado que quanto mais eu recebia essas coisas, sempre me vinha o oposto. Do tipo, nossa, sua aula me ajudou muito. Eu tinha crise de dor há anos e minha dor passou. Porque eu tinha não sei o que e não sei o que lá. E aí a pessoa me pedia indicação de professor para poder fazer depois com o professor do Moveflow. Então, assim, cara, a internet ela veio para potencializar o que é bom. Exatamente. E aí, ao invés das pessoas criticarem quem tá fazendo, ou que seja o critério dela seja bom ou ruim pra ela, vai lá e faz. Quanto mais gente estiver fazendo, tiver coisa boa sendo compartilhada, as pessoas que não são tão legais perdem força. Então, essa história de internet também, as pessoas criticam porque elas não agem. Né? Então, é para pulverizar. Então, se você tem vontade de compartilhar uma forma de fazer o bem para as pessoas, que seja com lives só educativas, inspiracionais ou teóricas, cara, faça isso, se isso vai fazer bem para mais pessoas. Exato. Né? Práticas, formas de, claro, seguras, né? Porque tem gente que põe coisa muito insegura que pode, às vezes, até machucar, mas bem orientadas. Eu acredito que isso só tende a fazer com que as pessoas tenham mais acesso. E se as pessoas, tanto praticante como professor, não tiverem acesso a esse conteúdo, como que a gente vai chegar em mais gente, em mais demanda, em mais necessidade? E digo mais, uma vez me falaram assim, por que você vende a bolinha para quem não é formado? Você não tem medo do que as pessoas vão fazer? Eu, não. Não tenho nenhum, pelo contrário. A pessoa, às vezes, ela pode só copiar o seu conteúdo e não... Tudo bem, ela vai no tempo dela. E quantas pessoas já vieram pra mim e falaram assim, eu fiquei guardando dinheiro 1 ano pra vir fazer o curso, pra conseguir fazer agora. Ou então, só o que eu aprendi nesses conteúdos me ajudou muito. Aí eu fiquei pensando, se eu fizer o curso, vai ser melhor ainda. Então, quando a gente compartilha sem ficar preocupado, né, a coisa toma uma potência muito grande. E acredito que a gente entendeu isso com essa questão da pandemia. A gente se obrigou a colocar a mira laser nisso, né? Você já fazia isso, já era pioneira nisso, mas aí você colocou realmente a mira laser. E aí entra um outro lado seu de empreendedorismo, porque quando você estava fazendo sozinha, você quis ir com as suas próprias pernas, né? Porque você já tem você tem essa disposição, você quer aprender. Só que chegou um momento que eu acredito que você também entendeu, cara, isso aqui é uma coisa que eu não quero pôr a minha energia. E foi onde você fez uma parceria muito sábia pro seu contexto e porque você se conhece. E aí você falou pra mim, Fê, tô pensando, você me perguntava como que eu quero fazer uma parceria porque é muita coisa, eu não quero me dedicar a isso, né? Então, também ter essa clareza de onde você coloca a sua energia, eu acho que é uma coisa também importante da gente falar. Porque a gente trabalha de formas diferentes, né? Você decidiu fechar uma parceria, eu já tive, e aí hoje eu tenho eu sou minha própria lançadora. Só para as pessoas saberem, que talvez as pessoas não entendam isso, tá? Vamos deixar explicado. É importante. O que a Ana fazia antes, gente, o que é? Você fazia os seus materiais gravados online, e aí você simplesmente avisava, está disponível para venda no seu story, no seu feed, mas só com aquela demanda que estava ali no seu Instagram. Mas quem estava ali na hora... No orgânico. Que é orgânico. Você não punha tráfego pago, não fazia nada de... não colocava gasolina, que é o dinheiro, no Facebook para o Facebook te mostrar mais. Porque às vezes as pessoas se iludem achando, eu tenho 5 mil seguidores e os 5 mil vêm. Não vem. Não e vem. O Instagram, infelizmente, não tá ficando pra todo cada mundo. vez mais escasso no orgânico. Então, você experimentou. Poderia ter dado muito bom, como, né, poderia não ter dado. E foi, pensando no cenário de ser orgânico, se a gente for ver, foi pouco? Foi. Mas por ser orgânico, talvez foi bom, né, os números. E foi um aprendizado, né.
Aí ela decidiu fazer uma parceria para fazer uma estrutura que se chama lançamento. Isso. O lançamento, o que é? Você tem que fazer toda uma estratégia para você fazer uma condensação de público em dias específicos, que a gente chama de CPL, que são conteúdos pré-lançamentos, onde tem aquela semana da fáscia na prática, semana revolução, tem a revolução da fáscia, aí tem vários nomes. A fáscia, você cria um evento onde você depois coloca as pessoas, você coloca muita pessoa para te ouvir e você resolve um problema dessas pessoas. Porque durante pelo menos ali uns 15... Antigamente era 15 dias, agora a gente tem que fazer essa captação desse público com mais dias, porque mudou um pouco. Então, vamos considerar que pelo menos 20 dias antes desse evento você começa a captar público com tráfego pago. E que é muito mais caro hoje do que há 2 anos atrás. E aí você tem que ter tipos de divulgação específicas para o seu público-alvo, que a gente chama de público frio. E também a gente tem que deixar o público quente. Que é quem já te consome, te ver mais, né? Para que essas pessoas sejam impactadas por... Quando vê lá um vídeo da Ana lá. Você sabia que a face é muito importante, que você, profissional do movimento, precisa acrescentar esse treinamento, porque vai melhorar a dor do seu aluno, blá, blá, blá. E aí ela... Então, participe da Semana Faça na Prática, aí clica aqui embaixo. Isso é o processo do lançamento. Aí você coloca ali na live de lançamento os temas que são pertinentes para que aquele público saia com um aprendizado já naquele conteúdo gratuito. E aquele gratuito tem que ser tão bom, ao ponto da pessoa falar, imagina se eu pagar. Exatamente. Esse é o raciocínio. Aí você vende o curso. Aí você faz a oferta. E aí a oferta tem que ser uma oferta irresistível. Aí tem toda uma estrutura da oferta e tal. Aí isso que a gente chama de lançamento, para as pessoas entenderem. Aí você deixa o carrinho aberto por um período. Aí você gera o gatilho da escassez, fecha o carrinho. Isso. Só que, falando assim, parece simples, né? Não é. Não é nada simples. Parece... Então é uma forma de colocar... É um outro mundo isso. É outro mundo. É uma forma de você colocar tração na venda para você vender mais num curto período de tempo. Exato. Né? E aí ela começou a fazer isso com um parceiro, que é a Mercofit, que, assim, uma parceria que eu vejo que é de super sucesso, porque você faz a sua parte, eles fazem a dele, tem uma divisão, né, dos lucros, né? Sim. Tem um alinhamento de toda a etapa do processo do lançamento e que deu mega certo pra você. Sim. Tem histórias, mas é bom eu frisar, porque muita gente me vem tirar dúvida, acho que com você também. Eu quero muito entrar nesse mundo, eu quero lançar um curso, eu quero fazer isso que você faz. Mas existem muitos vieses e tem muito a ver com cada um. Aí por isso que é importante a sua clareza e saber o que você quer, onde você quer chegar. O que você gosta de fazer. Porque a Ana decidiu ter essa equipe. E aí, assim, tem o ônus e o bônus dos dois cenários. Os dois cenários têm pontos, lados da moeda. E já eu, Fernanda, eu decidi sair de uma parceria, né? Na verdade, uma parceria que eu não fui nem convidada, eu que ofereci essa parceria para a pessoa. Acabou que eu me precipitei com algumas decisões, né? E como eu entendi que, no meu caso, eu queria pessoas muito mais envolvidas dentro do método e eu tinha uma demanda grande o suficiente para poder ter pessoas na equipe, eu decidi ir criando a minha equipe aos poucos. Sim. Então, eu tinha lá 2 pessoas. Aí contratei mais uma. Então, eu sou a minha própria lançadora. A Ana tem um parceiro. Aí conta por que você decidiu fechar essa parceria? O que você acha de legal nisso? Tá. O que mudou para você fazer o lançamento e ter essa parceria? Bom, primeiro eu deixei bem claro para mim o que eu gosto de fazer, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estudar, fazer o conteúdo e montar o curso, ou seja, dar o conteúdo do curso, é o que eu gosto. Eu não gosto de ficar vendo esse negócio do Instagram, vendo o tráfego, quantas pessoas vão entrar, fazendo a venda, o pós-venda. Essa parte comercial eu não gosto. E aí, eu tive 2 experiências. Então, primeiro, em 2018, eu contratei uma agência pequena, né? Que o resultado também foi pequeno, né? E depois, em 2020, eu conheci a Mercofit e é uma empresa que eu comecei a ter bons resultados e a nossa parceria, a nossa sinergia deu muito certo. Então, eu Ana, prefiro delegar essa parte do marketing digital para eles.
eles vão fazer isso, vão fazer o lançamento, vão fazer o pré, o pós-venda, liga, manda e-mail, eles fazem isso. E eu vou me preocupar na qualidade do conteúdo, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu percebi que não dá para fazer os dois. Eu, Ana, não conseguiria fazer os dois. Primeiro porque eu ia dividir muito a minha energia aqui e ali, e eu queria só aqui. Então, você tem que saber qual é o seu perfil, né? Você já preferiu fazer tudo. Então, cada um vai saber o que te agrada mais e o que não dá para fazer. Porque para mim, não dava para fazer tudo. Então, eu preferi fazer isso. E aí, a parceria com a Mercofit, ela tem sido cada vez melhor. A Mercofit estava com outros profissionais do movimento e também outros profissionais da Fácia junto, mas aí no ano passado, já no final, a gente fechou uma exclusividade, então eu sou a única pessoa do movimento e do mundo da Fácia que está trabalhando com isso é novidade. Então eu sou legal. A única que estou lá com eles, ou seja, eles apostaram também em mim, eu também apostei neles. É um investimento mútuo, né? É um investimento mútuo, investimento mútuo. Então eles escolheram um especialista de cada área e eu estou nessa área da Fácia. Então, eu acho que você tem que ter claro os seus pontos fortes e o que você está disposto a fazer. Porque você fazer uma coisa que você não gosta muito, não vai dar certo e você não vai ter bons resultados. A Mercofit faz muito bem o marketing digital e eu faço muito bem o conteúdo. Então, cada um faz a sua parte e para mim, funcionou melhor dessa forma. E o quanto que o lançamento potencializou a chegada da sua mensagem? O que você acha que foi de importante ter mudado para esse esquema de lançamento? Bom, e hoje você não quer mais voltar para o presencial, né? Eu tô com saudade do presencial. A gente tem aí objetivos de fazer esse ano eventos presenciais. Mas coisas pontuais, não voltar... Não, coisas pontuais. Mas eu tô gostando muito desse trabalho online que eu chamo da liberdade geográfica. Hoje eu posso dar aula, trabalhar de qualquer lugar e eu tô achando isso maravilhoso. Tem super a ver com o meu lifestyle. Mas o que mudou é que quando você contrata uma agência de marketing boa, o seu produto, que talvez fosse ser visto por 60 ou 100, vai ser visto por 10 mil pessoas. Então, você vai ampliar muito mais os seus resultados. É o que eu falo, não adianta você ser bom e só 1, 2 ou 5 pessoas saberem disso, né? Se você acha que você é bom e você tem potencial e você é sério, você quer atingir mais pessoas. Então, para atingir mais pessoas, requer outras habilidades, outros investimentos. E aí, vale a pena investir numa equipe boa de marketing digital para fazer isso, né? É importante também você falar assim, eles são de marketing digital e lançamento. Tá, gente? Deixa eu só porque eu sei que depois eles perguntam. Ah, tá. Eu já conheço o povo nessa parte. Conheço muita pergunta. Porque também, e detalhe, a Ana falou, mesmo ela sendo grande, você que produz o conteúdo para eles, não é eles que te dão a ideia do conteúdo. Não. Eles podem te sugerir mostrando lá os resultados. Ana, esse tipo de coisa aqui tá dando mais engajamento. Faz mais nessa linha? Sim. Né? Acredito que é isso que eles fazem. Sim. Mas o conteúdo... Porque tem muita gente também que acha... vou contratar uma agência de marketing digital pensando numa coisa mais de negócio local, tá? Uma pessoa que tem um estúdio físico. E acha que o marketing digital vai resolver a vida. Não é que você assim. não vai parar para produzir. Inclusive, eu sei que você coloca na sua agenda, nas suas tarefas, hoje estou produzindo conteúdos. Isso faz parte da sua rotina. Não é porque você tem a agência que anulou seu trabalho de produção. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu trabalho muito mais, porque eu tenho que produzir muito mais conteúdo para eles divulgarem e para fazer os cursos. Então, só para as pessoas não acharem que você, por ter escolhido fazer parceria, que também é mais fácil. Não é mais fácil. Eu trabalho... Você só coloca mais mira laser em uma área. Exato. Eu tô mais focada hoje no conteúdo e eu posso dizer, você sabe disso, que a gente trabalha muito mais agora do que antes. Nossa. Então, produzindo mais conteúdo, fazendo mais vídeos com o Rafael Rodrigo. Rafael Rodrigo. Então, tem muito trabalho por trás, né? Se engana, né? Que a gente tem a vida de madame. Não é bem assim. E uma coisa que eu acho importante é o seguinte, por que eu acho que a minha
Minha história com a Mercofit deu muito certo. Primeiro que a Mercofit, um dos donos é o Vinícius, que é fisioterapeuta. Então, ele não é um cara que não é da área. Ele é da área, então ele entende o mercado. Começa por aí. Segundo, que eles me dão total liberdade de fazer o que eu quiser de conteúdo. Porque quem sabe de conteúdo é a Ana. Né? Quem sabe de estratégia digital é a Mercofit. Então, cada um sabe muito bem o seu campo de trabalho, respeita o outro, e eu acho isso importante. Porque eu não suportaria ter uma agência que ficasse ditando para mim o que eu vou fazer. Você tem que falar isso. Não ia rolar. Né? Porque a gente trabalha com movimento, com ser humano, a gente não está vendendo uma lata de leite, entendeu? Então, quem é o expert do assunto somos nós. Né? Então, para mim, isso é vital, e a minha linguagem com o Vini é de total respeito, de total liberdade, de fazer o que eu acredito, o conteúdo que eu quero. Então, eu acho isso vital para mim. É bom as pessoas saberem disso, porque as pessoas devem achar, não, agora a Ana só faz os lançamentos, ela não deve fazer nada lá no Instagram dela. Não, e outra coisa, eu também faço parte de uma mentoria que eu sou a mentorada, né? E ele falou uma coisa legal, filho. Ele falou assim, cuidado vocês que estão no mundo digital fazendo muitos lançamentos, porque a gente não pode viver só de lançamento. A gente tem que ter aquilo do dia a dia que ainda está presente. Então, por exemplo, o que seria o meu dia a dia presente? Então, eu atendo ainda em São Paulo, na Vila Nova Conceição, num consultório, atendo, faço avaliação voltada para a face, depois eu direciono para as minhas mentoradas atenderem. Então, isso é o meu dia a dia. Eu faço o meu trabalho com Face Connector, que também faz parte do meu dia a dia. Eu dou aulas regulares online sobre assuntos pontuais. Vai ter agora, semana que vem, embriologia. Então, eu alimento a minha assinatura mensal. Então, eu não estou vivendo só do lançamento. Eu tenho minhas outras coisas que correm em paralelo e são tão importantes quanto o lançamento. Porque senão, a gente que está trabalhando com o mundo digital, você fica muito adrenalina só para o lançamento. E não dá para viver só de lançamento. A gente tem que colocar o pé no chão e viver também do dia a dia. Né? Exato. E não perder o contato com aquilo que você vende no dia a dia, com a sua prática, né? Com o dia a dia. Isso é importante. Tá. Foi bom você tocar nesse assunto para a gente entrar. Então, hoje, quais são as vias para poder ter... Tem uma esteira, agora você tem uma esteira uma prateleira, que a gente chama, né? Dentro do mercado digital. Prateleira de produtos. Prateleira de entrada, a primeira. Assinatura Moverglue, que é onde você... Não. Moverglue não, perdão. Moverglue a assinatura. Não, a prateleira, a gente chama de esteira de produtos. Então, com a Mercofit, a minha esteira de produtos começa com uma entrada que é o Guia de Treinamento Facial, que é um produto mais acessível, acho que é a 499, e é um guia prático com exercícios de fáscia, como se fosse uma biblioteca de exercícios faciais. Essa é o produto de entrada. Depois a gente tem agora o que a gente criou da comunidade Face Expert. Nessa comunidade você vai ter o curso, que é o curso Face na Prática. Certificação Face na Prática 2.0, tá lá dentro o curso, e você vai ter aulas regulares, aula de discussão de artigo, leitura de livros e práticas semanais e mentoria comigo. Então, isso faz parte de uma comunidade em que a gente é como se fosse uma tribo com um propósito em comum, que é estudar a face. Então, esse é um outro produto. Depois tem um outro produto que é a formação de biotensegridade, né? Que é um passo acima. Você precisa conhecer primeiro a face para depois estudar a formação de biotensegridade. E o produto mais top é a mentoria, né? Onde a gente tem as mentoradas que estudam com muito mais aprofundamento o assunto face e biotensegridade comigo e com palestrantes internacionais. Temos encontros quinzenais e a mentoria, ela tem a duração de 5 meses, né? Então, essa é a minha esteira de produto com a Mercofit. A mentoria agora também é parceria também com a Mercofit? Também é parceria com a Mercofit. Eu achei que esse era um produto que eu sei que você tem algumas comecei... coisas que são só suas, Sim, né? Isso. É só sua, e aí tem as coisas que são em parceria com eles. Com a Mercofit. Agora, legal. O que é só meu
tudo que é Mover Glue é só meu e tudo que é Fascia Connector é só meu. Tá. Os demais produtos estão em parceria com a Mercofit. Tá. E hoje você tem a assinatura do Mover Glue, que você começou no comecinho ali da pandemia e tá rodando bem até hoje. E se for pensar se você fosse unir as duas esteiras, seria o primeiro, né? É um que é mais em conta. É não mais é em mais? conta. A assinatura é R$45. Que a ideia é manter a pessoa atualizada na parte de artigo científico. Eu sei que você tem algumas coisas gravadas, traduzidas, né? De alguns Isso. palestrantes internacionais. Isso. Mas é uma coisa... Você ainda tira o conteúdo ou fica lá na biblioteca? Não, ele fica na biblioteca direto. Então, por que eu criei a assinatura Mover Glue? Eu criei por uma necessidade minha. Eu queria me manter atualizada no assunto fáscia e não sabia tem que procurar. vir aqui, tem que vir ali. É porque pra quem não sabe, São gente, muitas são muitas fontes. fontes. Você não Você tem um fica lugar perdido. só. Nem se você assinar o Facial Research, tem Não, coisa que não tem lá. Tem coisa que não tem lá. E outra, as pessoas que estão entrando não sabem os nomes referências, então elas não sabem nem aonde procurar. Então, o que eu fiz? Na assinatura, que você paga R$45 por mês, você vai ter mensalmente conteúdos de atualizações que eu vou trazer para vocês de diversos profissionais do mundo da fáscia, no Brasil e fora. Só que sempre tudo gravado, não tem nada ao vivo. Tudo gravado, fica lá, vitalício, né? O que tá em inglês é tudo traduzido, fica lá. Então, você pode assistir hoje, amanhã, daqui a um ano, tá lá. E esse é uma assinatura recorrente, não é uma coisa que o diferencial, até para as pessoas saberem, ele não culpa o cartão, né? Ele é mensal. Ele é mensal. Debita mensal na pessoa. Mensalmente, R$45. É como se fosse um Netflix mesmo. Vai pagando mensalmente e vai tendo essa entrega. A gente faz alguns eventos online, real time, mas sempre gravado, porque daí quem não puder assistir, depois vai assistir a gravação. Entendi. Então, a assinatura, a finalidade é manter a pessoa atualizada com o assunto fáscia. Então, ao invés dela perder tempo, ir para lá, para cá, para lá e para cá, não sabe inglês, não consegue entender a palestra, não sabe quem procurar e quem seguir, eu reúno tudo e falo, tá aqui, esse mês as novidades são essas. Então, é isso. Surgiu de uma necessidade minha mesmo. E o Fascia Connector? Fascia Connector foi um instrumento que eu criei lá atrás para ajudar nas aulas de fáscia. Por quê? O meu maior desafio quando eu comecei a fazer o curso da fáscia era como é que eu vou explicar para o meu aluno o que é fáscia, como trabalhar. E aí eu tive essa ideia de pegar esse tecido e com o tecido eu traço os trilhos, eu mostro, né? E aí ele foi evoluindo, o raciocínio foi evoluindo para as espirais e outras coisas. Então, é um instrumento para auxiliar nas aulas de treinamento facial, né? Pode também comprar só ele? Pode. Pode comprar ele e fazer o curso? Pode. Né? Tem curso, a gente vai lançar o avançado esse mês, mas tem o introdutório já. Então, já está em 10 países do mundo, acabei de fazer um curso na Suíça, e a ideia é essa, é você ter um instrumento educativo, didático, para ensinar para o teu aluno que é a fáscia. Quantos produtos são? Calma, são 4 com a Mercofit e 2 que você tem. São 6, você tem só 6. Tenho 6 produtos, 6 fora os congressos. Fora os congressos que aí você tem o Mover Glue, que é presencial, que é híbrido. Você tem o congresso de Biotensegridade, vai ter esse ano. Esse ano eu vou fazer uma coisa chamada de imersão fáscia e biotensegridade no dia 26 de março e 27. É um congresso fechado para poucas pessoas, online gravado, com Rafael Rodrigues também. Rafael Rodrigues, você tá em tudo, né, Rafael? Olha, Rodrigo, Rafael Rodrigo, eu quero a minha comissão, que você chegou com esse pessoal tudo, por minha causa. Não, você é afiliada da Marcela. A Marcela foi a primeira. É verdade, nossa, me dei mal agora. A matriz foi a Cara, Marcela. é por causa da Má. A culpa é da Má, não a é culpa minha. É da Má. É da Má. Então, pois é. Comissão pra Má, mas não, vai pro mesmo lugar, porque tá tudo junto, eu e ela. Sim. Já vamos começar esse sistema É minha marida. Gente, mas é muita coisa, né? Então, esse ano vai ter esse Face e Biotensegridade que agora é no começo do ano. Em março, que é uma imersão. Tá. O congresso eu vou fazer um ano sim, um ano não. Eu acho melhor. Melhor. Senão vai ficar muita coisa. Sim. Esse ano tem mais alguma coisa pra gente ficar aí no aguardo, né? Não, esse ano
Alguma olha, novidade? tem uma coisa legal Algum que vai... produto novo? Não, no meu ainda é isso aí, mas... Você tem 8 opções, Mas olha só, eu quero dar umas dicas de coisas boas que vocês podem fazer esse ano ainda. Vai ter o Congresso de Fáscia do Robert Schleip, que vai ser no Canadá esse ano. Ah, mas aí é fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Você que quer gastar uma pequena bagatela de uns 20 mil reais pra você estar indo para Montreal, no mínimo uns 20 mil, você pode ir para o Fáscia Research. Você vai presencial? Vou. Eu tenho que ir nesse? Vou. Tem que ir? Ai, caramba. A cada 3 anos você tem que ir, ó, gente, ó. Ela tem que ir. Tem que ir nesse. Outra coisa, uma coisa que eu acho também que, putz, valeu muito a pena eu ter feito foi o curso de dissecação. Que eu falei pra você também que você também tem que ir. Por que eu não fui com você? Onde eu tava? Você me chamou pra ir. Eu chamei. Aí em Inês falou, 2018. Fê, você ainda falou assim, Fê, eu vou começar, porque esse curso você tem que fazer uma prova antes, né? Tem. Eu acho que eu não fui porque eu tinha eu já tinha curso marcado. Você tinha cursos e você tava com um trabalho muito intenso nos seus presenciais, por isso que você não foi. Mas eu tô indo esse ano fazer um outro, olha, de tanto que eu gostei, hein? Mas esse ano eu vou fazer com o John Shark, em Londres. Ah, então, esse daí a Glaucia estava querendo fazer também. Vai Apesar ser que eu acho incrível. que esse ano ela não vai, mas ela já me falou desse, do John Shark. Vai ser em Esse é numa Londres. faculdade, não é? Vai ser é dentro da King faculdade. University, vai ser, gente, vai ser incrível, com várias pessoas. Mari, como é que entende? Como é que entende o inglês do John Shark? Que ele não gesticula falando inglês. Eu agora já tô acostumada com o inglês dele. Eu tô acostumada. Eu não sou tão fluente quanto você. Aí o cara vai ficar bola de... Eu vou ficar lá na tecla SAP, você vai ficar irritada comigo. Não, gente, vou contar uma história. Eu fui pro Fáscia Research, o congresso teve em Berlim, que você também foi. Não, de você Berlim não eu foi? não fui também, porque eu tava dando um monte de curso. Olha isso, eu cheguei lá, tal, sentei, pagamos uma grana pra estar lá em Berlim. Bom, sentou um brasileiro do meu lado que falou assim pra mim, Fê, você não sabe dessa. Olha, que pediu pra traduzir? Eu sei que você fala super bem inglês. Você pode ficar me traduzindo a palestra? Contou. Não, gente, fala sério. O cara que eu queria que eu ficasse traduzindo pra ele a palestra o tempo todo do que eu tava vendo. Não, eu falava, não, gente, olha, é surreal. Mas, enfim, quem não puder ir ao congresso, eu acho que vale a pena, se você fala inglês, fazer parte do Fáscia Research Society. Faz parte dessa sociedade de Fáscia Research, porque lá tem vários vídeos que são oferecidos, às vezes gratuitos, às vezes $10 para assistir a gravação. A anuidade não é cara também, A anuidade né? acho que sei lá, 200 euros, mas você tá vendo ali durante o ano vários assuntos interessantes, pesquisas, só que é inglês, né? Então, tem que saber inglês. Aliás, antes de nadar, aprendam inglês. Eu sabia que ela ia falar isso. Essa é uma piada interna. É uma piada pelo seguinte. Quando a gente era pequeno, os meus pais queriam que a gente falasse inglês, desde pequenos. Então, o meu pai falou assim, não, mas antes de falar inglês, tem que nadar, aprender a nadar. Porque não adianta morrer afogado, mas falar inglês. Então, é isso, né, Fê? Antes de nadar, depois de nadar você pode fazer inglês. Oh, meu Deus do céu. Mas é importante, porque hoje toda atualização é em inglês, né? Mas por isso também que tem a Japa. Que traduz. Eu traz por um preço acessível. deixo esse papel pra você. Eu sei exatamente o que eu gosto de fazer nesse universo da Fáscia. Você adora essa parte. Adoro ver você traduzindo as coisas. Ai, gente, dá um Ela trabalho. facilita a nossa vida, né? Então dá um trabalho traduzindo. Dá, nossa. imagino, cara. Ainda mais pegar... E ainda mais que você traduz gente que a língua nativa não é o inglês. Que isso é o pior. É pior. Você pegar quem não fala inglês direito pra traduzir, né? Com sotaque, é difícil. Mas eu gosto, realmente eu gosto de fazer isso, sim. Agora sim, a gente tá chegando já mais pro final, porque se deixar a gente fica aqui até... 2 horas só falando. Nossa, meu Deus do céu. Rafael Rodrigo já tá assim, ó, hoje. Mas fala, a gente é legal, vai. Nós não somos só as pessoas mais legais que você trabalha? Com certeza, né, Fê? Se a Marcela estivesse aqui, ele ia falar também da Marcela. Nós 3, vai. Marcela inclui. Sim. A gente é muito, muito mais legal trabalhar com... Eu ainda dou comida pras pessoas. Olha que demais. Deixa a face de vocês muito felizes. Comida, bolo, café. Bolo, café, né? É o coração de serviço mãe. completo, Serviço gente. completo. Serviço Mas completo. só pra gente
Cara, eu e você, a gente tem sempre umas palhaçadas, né? Tem. Eu acho que eu sou a única pessoa que consigo fazer você sair um pouco do... Não, porque a Ana é toda assim, né? Toda não sei o quê, e bate, aponta o dedo, não sei o quê. Eu falo, vou pegar essa japonesa. Vamos falar besteira? Vamos. Pra terminar? Vamos falar besteira? Ó, quais são as coisas... Tem uma gíria, eu sou mentorada do Joel, né? E o Joel, ele fala uma coisa que é... Ele usa o termo groselha. Groselha é quando é uma coisa, tipo, nada a ver, assim, que as pessoas... Groselha, tipo, é uma coisa que a pessoa... Nada a ver. Nada a ver. No sense. Quais são as maiores groselhas ou no sense coisas que você tem escutado no universo da fáscia agora, nesse momento? Tipo, coisa que o pessoal tá falando que, tipo, puta, isso daí é... Nada a ver. Tem alguma coisa que você fala assim, o pessoal fica falando isso daí, mas daí não tem nada a ver. Tipo... Que você fala, cara, fica atento com isso aí, porque isso daí é groselha dessa pessoa aí. Ou então, uma coisa meio geral. Olha, pra ser bem sincera, eu não tô vendo as pessoas groselhas, não tô nem seguindo elas. Eu não tô mesmo. Mas você não é impactada por umas coisas sem querer, porque as pessoas estão fazendo tráfego pago e aparece pra você? Porque que andou aparecendo as coisas pra mim. Pra mim, putz, não apareceu nada. Mas me conta o que você viu, porque eu não vi ainda. Vamos levantar uma polêmica. Vou levantar uma polêmica, tá? Tá. Polêmica. Tá. Eu não vi nada ainda de tráfego pago. Fala pra mim. E aí, a polêmica é: usar raciocínio dos trilhos funciona ou não? Usar os raciocínios dos trilhos. Funciona ou não? Mas funciona em que sentido? Tipo, é uma coisa que dá resultado na prática? Sim. Porque o que tá acontecendo agora? Tem algumas pessoas por aí que tem falando que tá ficando já ultrapassado, que isso é bobagem, que você não tem que estudar trilhos. Como você é a rainha, além da Ana ser a pioneira da fáscia, você é a pioneira de trazer à tona o assunto biotensegridade. E eu falo isso porque, inclusive, eu participei disso, que foi você que me convidou para ir pro primeiro congresso, que teve no mundo, que foi em Vancouver, né? Então, tem uma polêmica, né? Entendi. Entre trilhos e biotensegridade, só que eu sei que você fala dos dois assuntos. Sim. E tem gente que tá querendo já queimar. Ir na onda da biotensegridade, porque tá ficando na moda, a biotensegridade agora, a moda que você colocou, porque não é moda, é porque você acredita nisso. Sim. Foi se aprofundar, tanto que você levou a gente lá pra ir, assim, não só eu, teve outras pessoas que você recomendou de ir. E aí tem uma polêmica aí, tipo... Dos trilhos, tá. Mas aí tem gente que fala isso de Depois forma você me fundamental. conta, tá? Bastidores. Tem gente que fala isso de forma embasada, mas não diminuindo nenhum dos dois termos, né? Mas tem gente que tá se aproveitando. Ah, tá. Bom, e aí? Eu vou falar o que eu acredito, tá? Eu acredito o seguinte, os trilhos anatômicos é a melhor porta de entrada para quem está começando a estudar fáscia. Por quê? É didático, tem coerência, é mais prático e o raciocínio fica muito mais fácil de entender, tá? E, então, fica mais fácil de você compreender o que são as cadeias miofasciais e daí, a partir daí, evoluir para outros raciocínios. Então, os trilhos anatômicos são uma boa porta de entrada para se estudar a fáscia. Isso é, sem dúvida, o que eu acho. Mas tem acho que uma outra coisa que a gente pode falar aqui, que é uma lapidação. Na Europa, de fato, o Tom Myers, ele não é tão bem quisto, porque ele é americano, tem toda essa coisa também cultural. Então, na Europa, eu vejo que as pessoas não falam muito dos trilhos. Primeiro porque o cara é americano e eles falam de outras coisas. Tudo bem. Mas, depois que você começa a entrar no mundo da fáscia, através dos trilhos, você vai, aos poucos, aprofundando o seu conhecimento. E aí, você chega na biotensegridade. Ok. E aí, hoje, o que está bombando na Europa é a Karen Kirkness, que vem com uma outra visão das linhas miofasciais do corpo através de espirais. Mas veja, não dá para você entrar no mundo da fáscia querendo entrar aqui. Você tem que fazer esse percurso para chegar aqui. Então, não dá para a gente diminuir aqui, porque
cada um tem a sua função importante nessa esteira de aprendizado, entendeu? Então, talvez as pessoas estejam um pouco equivocadas, não sei porquê, mas querendo jogar pedra aqui ou ali, sei lá, não sei. É que nem a gente fala assim, olha, a biomecânica não serviu para nada e é só a biotensegridade. Sim, a biomecânica ela serviu muito, porque ela foi a porta de entrada para a gente estudar e entender o movimento. Só que com o passar dos anos, isso aí veio lá atrás com Versalhes, faz muito tempo, gente, 1600 e bola, e aí, como tudo, vai se lapidando, vai agregando mais aprendizado. E hoje, né, a gente já sabe do tema biotensegridade. Mas sim, a biomecânica teve a sua função, tem a sua função ainda, como uma porta de entrada para o estudo do movimento que vai se lapidando e aprofundando e chega na biotensegridade. Então, gente, tem todo um percurso, né? E aí até mesmo essa história da biomecânica. O estudo da biotensegridade, da fáscia e dos trilhos, que de repente une em cadeias, ele nunca vai anular você saber sobre músculo isolado num primeiro momento. Não tem como. Não tem como. Como é que nunca vai chegar num ponto que na faculdade, não, agora a gente não vai ensinar o que um bíceps faz. Tipo, por mais que ele pode adotar uma outra função por conta da forma que você usa, mas tem que começar do arroz com feijão. Exatamente. E aí o que eu percebo é que muita gente também está se apoiando em termos novos para falar que está inovando e esquecendo que precisa sedimentar a base. É exatamente isso. Como se fosse numa escada, ao invés de um passinho por vez, já querer ir lá em cima. Porque hoje é muito fácil as pessoas quererem, por exemplo, tá num nível de conhecimento como o seu, mas não estão ainda preparadas porque a base não está ainda sedimentada. Por exemplo, é importante a pessoa saber do artigo novo? Ela é importante, mas dedica tempo para você responder as perguntas mais simples. Sim. Porque eu ainda vejo que tem muita gente que tem muito desafio em falar o que é fáscia. É verdade. Antes de falar de trilhos, antes de falar de biotensegridade, antes de falar de outros termos novos que surgiram. Então, assim, existe uma falha, é importante a gente falar, Ana, e a gente já conversou sobre isso, né? Eu falo muito que a Ana, ela fala até pra mim, né? E a Glaucia também já me falava assim, Fê, é muito legal porque no Movie Flow vocês falam muito do beabá, né? Uhum. E eu ocupei esse lugar e faço isso hoje propositalmente porque eu quero ser a pessoa que vai fazer o arroz com feijão bem feito. Eu me posicionei assim, né? Porque eu curto essa coisa do didático, que você também tem, só que a Ana cumpre o papel dela de que a parte dela mais didática do arroz com feijão é uma coisa que você tem... É muito aqueles seus conteúdos que você já tem pronto. Tipo, tá aqui a esteira. Você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui. E aí, conforme você vai subindo na escadinha, mas fundamentando cada etapa do processo, antes de ir pro próximo... Porque agora a gente estava conversando sobre isso. Às vezes a pessoa chega no passo mais alto, que sejam esses passos mais caros, mais altos, sem às vezes estar no time certo. E a gente estava conversando disso, de que agora, inclusive, a gente tem que ter mais cuidado para filtrar, para saber quem vai chegar lá. Que vai chegar lá, se você tá na hora certa. Porque às vezes a gente olha, a pessoa tá morrendo de vontade de já subir os degraus e a gente... a pessoa tá com vontade, né? Mas às vezes a pessoa não tá pronta ali no arroz com feijão. Ainda. Então, o arroz com feijão, ele vai ser sempre importante. E eu digo por mim. Eu já estou estudando fácil com você faz tempo, mas eu sempre assisto o arroz com feijão. Porque sempre... Importante você falar isso. Não, e toda vez que eu assisto o arroz com feijão, seja com... Outro dia eu assisti uma aula básica com o David Lesonda sobre o básico da fáscia. Que, aliás, os livros dele são incríveis. Você tem... Depois fala daquele essa sequência do YouTube, que é incrível. Então, eu assisti a aula básica dele e a pessoa vai falar, mas você vai assistir essa aula? Vou assistir. E sempre cai uma ficha nova. Porque você tá com outro nível de aprendizado, então você vai prestar atenção numa coisa que você não prestou quando você estava lá no começo, entendeu? Agora, Ana, eu acho o seguinte, se uma pessoa vem e fala, vamos malhar agora os trilhos... É porque ela pode estar no modismo de querer falar de biotensegridade, mas olha, vou ser bem sincera, eu sei muito bem quem está estudando biotensegridade com a fonte, porque eu tô lá com a fonte, eu sei quem tá. E tem gente que não tá lá, porque nem fala inglês, e não tá lá e tá vendendo. Cuidado, né? Porque a biotensegridade é um mundo muito pequeno onde todo mundo se conhece. Então, eu sei quem tá lá do Brasil e eu sei quem não está.
Então, cuidado, gente, só isso. É exatamente isso que eu queria muito que você falasse, Ana, porque às vezes é um lugar que às vezes você não tem oportunidade de falar e é importante quem está chegando agora, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ir para muitas vias de contato para as pessoas ficarem atentas. Outro ponto, vou levantar mais uma coisa, tá? Tá. E aí, rolinho, funciona ou não funciona? Tô falando só de funcionar ou não funcionar. Só essa é a minha pergunta. Rolinho funciona. Eu acho que dependendo para que você quer, funciona sim. Né? Agora, se você não sabe para que você quer e como você está fazendo, aí pode ser que não funcione mesmo. Então tem que saber. E né? quando sai um artigo, por exemplo, para quem está entrando nesse mundo e de repente escuta muito discurso de porque o artigo tal falou tal coisa e o rolinho não funciona. Não. E aí? Como que você se posiciona nesse aspecto? Eu acho que a pessoa se baseia em um artigo para afirmar coisas. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que artigo a gente está lendo e de quem é. Segundo, um artigo só não dá para você ter uma ideia, certo? Terceiro, muitos ensaios clínicos, eles são baseados numa população muito restrita, tipo assim, só atleta, só idoso. Então, não dá para você generalizar, né? E outra coisa, tem muita coisa que a gente sabe que funciona, só que ainda não tem comprovação científica. O que a gente está comprovando cientificamente hoje são coisas que as pessoas faziam na década de 60 e de 70. Então, se essas pessoas não continuassem fazendo o que elas estavam fazendo na década de 70, hoje a gente não ia saber que tinha valor. Então, você vai deixar de fazer uma coisa que você vê que funciona, porque não tem nenhum artigo que fala que funciona. Então, eu acho isso meio perigoso, né? Se basear em um artigo... Qual é a qualidade desse artigo? Qual é a amostra desse artigo? E não só a qualidade, como, por exemplo, pode até ser um artigo de alguém que é famoso, como, por exemplo, um Robert Schleip, mas como a pessoa interpreta o resultado também. Claro! E tem a interpretação fatores, da pessoa que está falando sobre aquele artigo. Porque, às vezes, tem pessoas que se apoiam em nomes famosos para falar disso, como, por exemplo, as pessoas se embasam muito para poder falar de trilhos por conta de alguns artigos que saíram. Que falaram que não funcionam. Alguns trilhos não funcionam, sim, né? Eu sei. Então, assim, aí a pessoa pega sem contextualizar e, detalhe, sem conhecer de verdade os trilhos ou sem aplicar. Porque antes de você falar algumas coisas, por que você não experimenta? Por que tem pessoas que fazem ainda há tanto tempo? Se tem pessoas que fazem há tanto tempo, é porque alguma coisa de benefício aquilo traz. E, por exemplo, o Fascia Connector e a bolinha do Moveflow não tem comprovação científica. E não é por isso que a gente vai deixar de falar e de executar. E faz tão bem para as pessoas, traz tantos benefícios. E por a gente entender os conceitos de face, a gente sabe que aquele resultado... tem, sim, um benefício para o estímulo neuromiofacial. Sim. Exatamente o que faz, a gente... Só quando tiver uma forma de mensuração que seja palpável. Até hoje ainda a gente não tem. Deixa eu colocar a pessoa, sei lá, entrar numa câmara, tipo uma tomografia, que a pessoa vai fazer o Fascia Connector ou o Moveflow, vamos ver o que acontece. Sei lá, se isso lê também o que a gente quer ver do deslizamento... Ou tantas qualidades da face. Porque também, como vai achar alguma coisa que vai mensurar todas as qualidades da face? Como chegar nesse nível, né? Exato. Isso vai levar muitos anos. Não, e tem que ter cuidado um pouco com os artigos também, porque existe uma coisa chamada conflitos de interesses, né? Que eu não quero entrar em detalhes. Aí a gente marca outro podcast pra falar disso. Exatamente, mas existe isso também, conflitos de interesses. Então, assim, eu acho que a gente tem que... se basear no último congresso em Berlim, ficou muito evidente que os pesquisadores pesquisam, mas da clínica eles não sabem muito. Porque muitas pessoas do movimento perguntavam para eles coisas da clínica, do dia a dia, da mão na massa, eles não sabiam, porque eles são pesquisadores de laboratório, ok? O que eu quero dizer com isso e é o que o Leonid Bloom fala, quem trabalha com o movimento tem a oportunidade de experienciar na sua prática e vivenciar técnicas ou formas de fazer algo que você vê que funciona. Talvez você não saiba por quê, mas está funcionando, está ajudando, está melhorando a dor, está melhorando a ADM, enfim. Então, o que o Leonid Bloom fala é o seguinte...
Ao invés da gente querer ficar buscando esse artigo que vai falar se isso aqui funciona, se é... Não, dedica a fazer aquilo que você acredita e que você vê que está funcionando, né? Dedica a fazer isso bem feito, faça com uma boa intenção, porque é por aí. Nós, do movimento, a gente tem que acreditar nisso, né? Nem tudo que funciona tem comprovação científica e vice-versa. Né? A gente tem que ter esse critério. A gente não pode ser tão cego e acreditar, né, que só porque tem um artigo, então, isso virou uma verdade. Não, existem muitas coisas por trás. O mundo científico tem muitas coisas por trás, muitos bastidores, né? Dia a gente tem que marcar eu, você e a Gláucia para falar disso. Exato. Ela que está agora mais na pesquisa aqui Exato. no ambiente do Brasil, então... E tem muita coisa por trás. Muita coisa que as pessoas não imaginam. Exatamente. Né? E aí, assim, você é uma pessoa que realmente lê muito. Eu falo, gente, eu não dou conta de ler, não é minha praia. Assumo mesmo, tipo, a parte de artigo científico é uma coisa que eu tenho um super desafio. Eu gosto mais quando tem alguma coisa direcionada. Ó, esse aqui vai servir pra você. Legal, né? Já li os principais que tem, né? A gente tem ali os obrigatórios, sim, né? Sim. Tipo, esses daqui você vai ter que ler, é isso, né? Mas é uma vibe que não é a que eu curto mais. Como você falou, tem que ir pra direcionamento que eu gosto mais. Eu gosto mais de ler um livro de fácil. Eu pego o livro e leio o livro de fácil. Os livros do David Lesondak, inclusive, eles me trouxeram uma clareza muito grande. São muito claros, eu muito gosto mais de didáticos. uma linha de raciocínio que tem ali mais coisas do que só o artigo. Até pelo desafio de entender mesmo, de interpretar. Não é para qualquer um. E você faz isso muito bem e direciona. Então, o recado para as pessoas delas tomarem cuidado com quem também usa disso porque leu um ou outro. Você não vai me ver falando de artigo no meu feed. Eu não faço isso. Por quê? Não é o que eu vivo. Você faz porque você vive isso. Por isso que você fala viver de estudo e você tem essa parte científica muito aflorada. É uma coisa que tem congruência com você, né? Agora, se você me vê ali falando constantemente, tipo... e eu não tiver embasamento para aquilo, vai ficar na cara. Tipo, não é minha praia, eu não vendo isso, não é isso que eu curto. Tem pessoas que fazem melhor que eu. E quando vem uma pessoa assim, eu sou muito clara e falar, ó, a Ana é a pessoa para você fazer essa parte mais científica. Quer ter mais esse embasamento, a coisa mais atual do que tá saindo e tudo mais, é a pessoa ideal. Porque vai ter essa clareza, até porque você também lê muito... para direcionar para as pessoas o supra-sumo. Não adianta a pessoa também querer ler tudo. Sim. Você tá ali para filtrar para ela. Exatamente. Né? É o que a gente falou. As pessoas têm um mindset que é o seguinte: eu tenho que ler tudo, eu tenho que ver tudo, do começo ao fim, tudo. Não é por aí. Não. Né? Então, às vezes, você lê uma coisa que, se você pegar essa uma coisa que você leu e colocar em ação, vale muito mais do que você ler 10 e não colocar em ação. Então, as pessoas ficam nessa neura de querer ver, ler tudo, mas não aplica nada. Eu não entendo. Para que estar lendo tudo se não está aplicando nada na prática, já que você trabalha com prática? Tem que, né, pensar um pouco sobre isso, eu acho. Total. Ana, quanta coisa a gente falou, Nossa. né? Rafael Rodrigo, quanto tempo deu? Deu 2 horas, né? Quase. 1h44. Eu consegui fazer você falar mais do tempo que você grava com ele. Que ele fala, a japa chega aqui, ó, 1 hora, pá! E eu tava aqui, antes de começar esse podcast, vocês estavam marcando... Não, Rafa, eu vou gravar um negócio, rapidinho, ó, 1 horinha. Ela vai falar... Por isso que a gente demora pra se ver, que ela fala, eu vou me enfiar nesses papos com essa doida que fala mais que homem da cobra? Por isso que eu criei um podcast. Eu e a Fê... Eu preciso de um podcast Fê, na minha eu vida. e você, a gente faz às vezes... A gente fez uma happy hour, lembra? Gente, a nossa happy hour, ela tomando vinho de um lado do Zoom e eu do outro. Durou, acho que 4 horas. Mas é bom que aí também, quando a gente se vê, é tão intenso que aí já dura por algum tempo, né? É muito assunto. É muito assunto. Mas, cara, muito legal você contar da sua história, contar do seu lado empreendedor, da sua disciplina, que eu acredito que esse é um dos maiores aprendizados. Disciplina, pra mim, 2 coisas que eram muito fortes. Clareza e disciplina. Clareza e disciplina, eu acredito que isso é uma coisa que se a pessoa puder tirar esses 2 aprendizados, são os principais aprendizados, tá? Porque é o que tá por trás do que eu enxergo de você,
do seu sucesso. É o que eu atribuo ao seu sucesso. Clareza e disciplina. Pra fazer o que tem que ser feito. Fim, não importa se o dia tá bom, se o dia tá bonito, se choveu, se não choveu. Não importa. Fazer o que tem que ser feito. E, assim, você falou várias vezes, acreditar. Eu sempre acredito. Acredita. Sempre. Você, olha, Ana, e assim, o que eu já ouvi pessoas negando, assim, no sentido, negando você nesse ambiente, principalmente lá no começo, muita gente. Muita gente. E eu vou confessar, eu também, eu ficava ali, eu não ficava julgando, eu só ficava observando de longe. Depois eu falei, cara, ela tá fazendo acontecendo, eu também sou o que faço e aconteça, vou colar com ela. Não é? Cara, não vou ficar escutando o que esse povo tá falando, porque eles estão falando enquanto ela tá fazendo. Eu também sou de fazer, então vamos falar de nós duas. E outra coisa, Fê, e aí a gente vê, né, que nesse percurso do fazer, né, quem ficou só falando... Cadê? Cadê essas pessoas? E é uma pena. É uma pena, porque teve muita gente que você puxou, mesmo sabendo de muita coisa. Você tem uma coisa muito generosa. E você não é uma pessoa rancorosa. Não sou. Nada. Às vezes as pessoas te veem com esse semblante mais sério, você é mais firme, você é direta e reta, você responde monossilábica e você corta porque você tem clareza quando eu tenho tempo e quando eu não tenho. Tanto que quando você chegou aqui, eu falei, você tem tempo? Você falou, tenho. Ok, se você falasse pra mim, não, Fê, não tenho... É fim, porque eu sei, se você não tivesse tempo, você ia falar, Fê, só tem 1 hora. Você já ia falar. E é isso, é não ter medo de falar, quero ou não quero, tô com fome, foi lá, foi comer na minha cozinha, abriu, comeu meu bolo, achou meu bolo dentro do forno, comeu. Nos bastidores. Cara, eu falei pra ela, eu só vou falar se eu comer o bolo de cenoura. Gente, então primeira coisa que eu fiz isso. foi comer o bolo de cenoura. Pra mim, você é uma pessoa que tem clareza do que você quer, faz acontecer, é genuína e generosa. Então, assim... Muito obrigada. Quem tiver... Cara, cola... Ela fala, cola na minha. Cola na minha que você vai se dar bem. Cola, cara. Porque, assim, tem um caminho, assim. E você também é muito verdadeira até de falar... Eu sei que você também é muito assim, cara, vai lá pro Movie Flow, como eu falo, vai lá pra Ana. A gente troca muito. E as muito pessoas trocam. Aí vai pra lá, vai pra clientes. cá, bate e volta. Se identifica mais lá, aí volta pra cá, aí vai pra lá. E assim vai, porque a gente tá sempre crescendo, sempre evoluindo, né? Sim. Então, eu acredito que foi tipo um bate-papo aqui, que não tem ninguém vendo, mas que tem muito aprendizado, muito insight para as pessoas refletirem, tipo, para elas verem o que tá por trás da Ana, né? Era isso que eu queria mesmo, então obrigada por se abrir, que eu sei que você não se abre tanto assim. Eu sou a Fê que consegue arrancar essas coisas de mim. Mas se eu puder deixar 2 mensagens importantes, é você sempre fazer essa pergunta: para quê e para onde? Né? Isso vai ajudar a nortear muito a clareza que você tão bem colocou do que você quer para você. Então, eu vou te responder. O meu para quê e para onde para desse, quê e para onde? desse aí, podcast. O para quê? Eu quero inspirar as pessoas com essas histórias dos bastidores. Principalmente, vocês vão ver mais mulheres aqui. Vão ter homens também, mas muito mais mulheres. Para que as mulheres, elas saiam dos seus casulos, né? E entendam que o palco que a gente vê aí fora é muito diferente dos bastidores, para elas entenderem que nós somos seres humanos, né? Sim. E aonde eu quero chegar com essa história desse podcast é realmente ter uma identificação, um agente de mudança, para que essas pessoas elas possam realmente se inspirar e poder sair dessa paralisia, né, sabe? De realmente se inspirar com histórias da vida real. Não somente a Fê da face, a Ana da face, a da bolinha, do face, enfim. Quero realmente que as pessoas conheçam a gente como seres... Como a gente é. A vida como ela é. A vida como ela é. Tipo, a vida como ela é. É isso. E que essas mensagens se propaguem por anos para se perpetuar, né? Sim. E eu adoraria, se vocês gostaram aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, vai lá no meu Instagram, outsubo.ana, deixa um comentário que eu vou gostar muito de saber disso. Obrigada. Obrigada, Tô esquecendo aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha,
Pode colocar aqui sua opinião, seu feedback. Pode falar as verdades também, que a gente tá pronta pra poder conversar com você sobre qualquer coisa dessas polêmicas. As polêmicas da Estamos face. aqui para falar as verdades. Vamos fazer mais um podcast. As Não, vão ter polêmicas da vários. face. Você vai vir mais vezes, né? Vou sim. Vai vir e a gente Só vai falar de outros venho se assuntos. tiver bolo de cenoura. Caraca, meu, tá bom. Vou fazer isso porque era a sobra do bolo, né? Vou fazer um bolo só pra você vai levar Tá pra bom, casa. vou esperar. Então bom, gente, muito Obrigada, obrigada. gente.